Perfeito. Perfeito, vamos lá então, pessoal. Primeiramente, muito prazer, né? Tá iniciando mais um trabalho com vocês aí. Isso, Danilão. O Danilo tá do meu lado aqui, às vezes eu falo e vai duplicar o áudio aqui, tá? Muito prazer, tá? Pode avançar, Danilo, a gente vai iniciar o kickoff. Essa reunião aqui, né? Vocês já tiveram alguns contatos com a V4, né? Já tiveram aí com o time comercial, com o time do CS também, passando pela Growth Class, né? E aí aqui o objetivo, pessoal, é a gente tirar dúvidas, né, que ficaram ali referente a alguns pontos e aprofundar em alguns outros pontos também, para que a gente consiga coletar todas as informações necessárias para que a gente consiga trazer o máximo de clareza para vocês também, ali com um ponto que vocês nos trouxeram também relacionado a retorno sobre investimento, né, uma certa previsibilidade também de retorno, para que a gente também possa construir um planejamento estratégico aí bem rico e bem detalhado, tá bom? Então, aqui só uma apresentação breve de alguns pontos que a gente vai passar, tá? Por alguns momentos, e aí para vocês terem uma visão, a estimativa dessa reunião é mais ou menos de 1h e 45 minutos, tá? Porém, a gente tem bastante expertise com a área de energia solar também, tá? Para vocês terem uma visão, a gente tem bem claro alguns pontos aqui já, então muito provavelmente a gente até consiga, né, dar uma celeridade maior aqui. Referente a esse tempo, pessoal, vocês têm esse tempo disponível para a gente, 100% de presença aqui conosco, como que está a agenda de vocês? Ok. Tudo ok? Tranquilo, aqui o nosso horário é diferente, aqui agora para a gente é 9h34. Nosso horário de almoço é 11, mas eu acho que, igual você falou, às vezes a gente consegue enxugar, mas tranquilo. Perfeito. Show de bola. Então, até trazendo uma visão, Fernando, hoje a gente está aqui em Sinop, Mato Grosso, então nós estamos no mesmo horário, tá? O único que não tá, o único que está em São Paulo hoje é o Bruno, tá? Que é o nosso designer, depois ali eu vou apresentar o time para vocês também, tá? Mas nós todos aqui somos de Sinop. Eu sou sinopense, tá? Já conheço Cuiabá, aí, Pontes Lacerda, inclusive, eu tenho parentes aí também, não conheço a cidade, né? Mas nós somos aqui mato-grossenses também, tá bom? Pode avançar, Danilo, por gentileza. Perfeito, pessoal. Então, né, primeiramente aqui eu vou apresentar o time para vocês, tá? O time que hoje está envolvido aqui. Nós temos algumas pessoas que estão envolvidas diretamente no projeto, que vão ter contato diário com vocês ali referente às entregas, às nossas estratégias, tá bom? Que é esse pessoal aqui do lado esquerdo, tá? Então, né, primeiramente ali tem hoje eu sou head de uma unidade de negócio aqui na V4 Company, Colicô, tá? E nós somos especialistas em negócios locais, então nós trabalhamos aí com marketing, né, marketing digital, campanhas ali relacionadas a ponto de vendas, né, empresas ali com ponto de venda físico, tá? Eu faço mais a parte aqui de liderança do time, né, sou mais o head estratégico também, igual eu trouxe para vocês, tem bastante expertise nessa área de energia solar também, tá? E aí nós temos o Danilo, tá, que é o nosso account, o gerente de projetos, né, então ele que fica responsável aí pela parte de comunicação diária com vocês, ele vai estar trazendo visibilidade sobre a movimentação das entregas, vocês vão ter um contato ali com ele diariamente, tá? Sempre ali passando uma visão do que está sendo produzido, né? Do que está sendo realizado, tá bom? Temos o Bruno, e aí só trazendo, tá? Contextualizando um pouquinho melhor. O Danilo hoje está aqui na sede de Sinop, tá? O Danilo era de São Paulo, né? Veio aqui, está morando conosco aqui em Sinop hoje, tá? Temos o Bruno, tá? Que é o nosso designer, tá? Aqui com a gente também na Cal. O Bruno, ele hoje reside em São Paulo, tá bom? Mas já está conosco aí na V4 Company aí já há um bom tempo. E aí nós temos o Arthur Lima, que é o nosso copywriter, tá? Então ele que fica na parte estratégica dos textos, né? Na construção ali, principalmente quando a gente olhar para a parte do comercial, né? O funil que a gente vai desenhar, o nosso posicionamento também ali, se trouxeram muito referente à questão, né? Hoje Cuiabá é uma cidade ali que é muito, a gente tem essa visão também, né, que é muito concorrido a questão da energia solar, né, então, muito sobre o posicionamento, o Arthur vai estar muito atrás dessa frente também, relacionada à parte de comunicação, tá? E aí nós temos a Thaís, né, que é a nossa Customer Success, né, não sei se já tiveram contato com ela, e a Amanda também, que fica mais aí na parte do relacionamento do cliente, tá? Então, ela vai estar sempre em contato com vocês também para entender como está a satisfação de vocês relacionada ao nosso trabalho, né, a expectativa e tudo mais, para que a gente sempre tenha muita transparência também e consiga corrigir ali qualquer ponto que às vezes pode gerar de fricção, qualquer coisa nesse sentido, para que a gente possa atender sempre ali melhor os nossos clientes também, tá bom? Do lado direito, pessoal, vocês têm o nosso quadro de gestão, tá bom?
são pessoas ali que eles não estão ligados diretamente no nosso dia a dia do projeto, né, porém são pessoas aqui que estão conduzindo os nossos processos internos, né, em alguns momentos estratégicos a gente também revê aqui o nosso projeto, tá bom? O Vinícius Colli hoje, que é o nosso diretor-geral, tá? O Gustavo Figueiredo, que é o nosso COO, né, diretor de operações aqui, o Gabriel Menegatti, que é o nosso coordenador de mídia e performance, tá? E nós temos o Eric Cardoso aqui hoje, que também fica muito à frente aqui da questão de monetização aqui da unidade, tá bom? Perfeito. Vocês querem comentar alguma coisa? Ficaram com dúvida? Referente ao que a gente apresentou. Vou até voltar esse slide aqui para a gente até aproveitar esse slide, que eu quero conhecer um pouquinho de vocês. A gente já tem, obviamente, aqui, né, eu já entendo ali a responsabilidade, a função de vocês dentro do negócio também, mas eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Se apresentam para nós também nome ali, né, onde vocês nasceram, se já residem há muito tempo aí onde vocês estão, né, a expertise de vocês e também relacionado ao modelo de negócio, né? Quer começar, Alisson? Posso começar? Pode começar, Fernanda. Então, meu nome é Fernanda, eu sou sócia proprietária aqui, juntamente com meu esposo, o Murilo. O Murilo é um engenheiro eletricista, né? A área dele, né? O nosso ramo aqui. Então, eu entrei ali mais como adjuvante e essa área de marketing, assim, bem no início, era eu que mexia, pegava uma foto, postava uma instalação. Aí, ao passar do tempo, a gente sentiu essa necessidade de ter, né, um analista de marketing, que é o Gabriel, que a gente trabalha hoje. Nós estamos aqui em Pontes e Lacerda há 13 anos. A nossa empresa aqui, a Matriz, tem 7 anos já. E é uma empresa já consolidada. Assim, os nossos clientes são aqueles clientes que já vêm até a gente, né? Então, a gente tem um trabalho de marketing, de divulgação das nossas instalações, quando o cliente fecha o contrato, a gente tira uma fotinha, posta. É uma coisa assim bem mais simples, bem mais voltada aqui para a gente, assim, na cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Então, é essa a maneira que a gente faz aqui o nosso marketing, né? E eu trabalho juntamente com o Gabriel. A gente vai aprendendo os termos aqui, eu sou a que faz aqueles textos que vêm depois da publicação, que põe os hashtags, põe telefone, e ele é o que faz ali a arte. Perfeito, Fernanda. Quer dar continuidade, Alisson? Bom, pessoal, Alisson, estou em Cuiabá há 2 anos, morei 4 aí em Sinop, já tive a oportunidade de trabalhar com a V4 no momento anterior, né? Eu sei que a Fernanda já conhecia a V4, né? Mas eu trouxe a opção, né, de a gente tentar criar aí uma oportunidade com a V4 e deu certo. Tá? Estou na função aqui, né, na função de coordenação, né, do comercial, da filial que está sendo montada em Várzea Grande. E, assim, a expectativa é que a gente tenha, né, aí uma condição, e isso eu falei, vai me fugir o nome das meninas com quem eu já falei, mas a condição de, junto com a V4, mostrar que a Magalhães não é mais numa cidade tão concorrida igual é aqui, e que a VEG é diferente. E aí, quando vocês forem seguir, né, assim, vocês têm algum integrador que é exclusivo, ou vocês só trabalharam com integradores, exemplo, a Bru, que eu sei que atua com vocês aí, né, o Ender, que é o responsável, que faz, que tem ali, né, de diversas marcas. Como é que é esse? Enfim, minha parte, acho que é isso aí. O que acontece, né, Alisson? Hoje, dentro da energia solar, tá, olhando para a unidade, tá? Hoje a unidade ela tem 225 projetos, tá? A unidade Colli, né? Nós somos uma franquia, né? Hoje nós somos a top 1 relacionado às 250 franquias que tem. Olhando para a rede, possa ser que tenha outros modelos de negócio mais olhando para a energia solar integrado, igual você falou, né? Mais exclusivo de marca, tá? Para a unidade, hoje nós não temos, tá? Alisson, relacionado à energia solar. Porém, a gente tem vários outros modelos de negócio diferentes que também trabalham com essa certa exclusividade de fornecedor, representando uma marca em específico, tá? O que eu posso te trazer, Alisson, que hoje
a gente sabe que isso impacta, né? Obviamente, às vezes, quando você tem mais marcas, você pode trabalhar, às vezes, uma possibilidade de preço, atender um tipo de público diferente, porém não é algo que inviabiliza o sucesso do projeto, tá? Independente se ele é a monomarca, né, representa uma marca específica ou várias marcas, o sucesso ele está muito ligado em várias, né, outras variáveis que a gente tem aqui de posicionamento, né, de estratégia e tudo mais, de atingir o público certo, né, de conseguir construir o valor certo ali, para que a gente consiga vender o nosso produto, entendeu? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Mas olhando para a energia solar dentro da unidade, a gente não tem outro case que seja representante de uma marca única, tá? Porém, nós temos outros modelos de negócio, tá bom? Beleza. Perfeito. Tem vários outros pontos que a gente vai citar ali depois, Alisson, que a gente vai aprofundar um pouco mais aí na questão do produto, né, da empresa e tudo mais, que a gente vai entender um pouco mais sobre ticket médio. Eu sei que vocês já me trouxeram uma visibilidade aqui de um ticket médio específico. Vamos entender um pouco mais de público, que daí eu vou conseguir entender um pouco mais aprofundada da empresa ali, a nível de posicionamento e tal, né, que vai ficar um pouco mais claro para você, tá? Então, já vou te trazer uma visão de estratégia ali, que você vai entender que não tem muita diferença, às vezes, você trabalhar essa exclusividade ou você ter essa variedade de marcas aí, tá bom? Perfeito? Eu respondi sua pergunta? Não, beleza, show de bola, para cima. Perfeito. Fala, Gabriel, tudo certo? Quer continuar com a gente? Oi, bom dia, pessoal. Eu me chamo Gabriel, sou analista de marketing aqui da Magalhães há 2 anos. E estamos aí entrei mais como design, né, que a minha área é mais assim, desde o começo, há 4 anos, sempre fui mais design, e esse ano que eu comecei pela demanda, né, da Magalhães, estudar mais sobre o tráfego pago em si. Só que não é aquela nossa sensação que tá tudo correndo certo, mas conforme vai indo, creio que tudo vai se encaixando. Com certeza, Gabriel. Tenho certeza que até esse nosso trabalho em conjunto aí, a gente vai aprender muito um com o outro, né? Óbvio, a gente aí aprendendo muito sobre modelo de negócio. Cada empresa ela tem as suas características, né? O que é interessante? O marketing é uma metodologia, né? Então, independente do produto, né, do que você está anunciando, você entendendo a dinâmica, é venda, né? Então, você sabendo vender, você faz marketing, né? Então, a gente vai, por exemplo, entendendo um pouco mais da característica do seu negócio, entendendo como se posicionar melhor relacionado a isso. Então, vai ser um aprendizado muito mútuo. E você também entendendo um pouco mais aqui com a gente sobre essa percepção de como é que funciona a questão do marketing digital, olhando para os anúncios, né? Quando a gente olha, Gabriel, principalmente para a parte do tráfego pago, é somente um dos pilares, tá? Mas o universo mesmo do resultado, ele está dentro, né, de todos os outros pilares que a gente vai concatenar aqui juntos, tá? Então, às vezes, quando a gente olha muito somente para a parte do tráfego pago, ele fica um pouco mais complexo, mas quando a gente olha de uma forma mais macro, você vai ver que tudo se encaixa. Perfeito? Vamos lá, então. Avançando aqui, pessoal, nós fizemos esse PPT só para a gente firmar alguns pontos, tá? Para a gente sair daqui bem alinhado nesse sentido, tá? Então, nós já tínhamos anotado algumas informações que a gente tinha coletado, né? Igual você trouxe, né, Fernanda, sobre a questão do sócio proprietário e tudo mais. É extremamente importante que a gente entenda, né, os players que estão envolvidos ali dentro do projeto, né? Para que a gente consiga ter uma sinergia ali melhor, né? Entre os dois times. Hoje a P4 Company, vocês não podem nem ver assim como uma empresa basicamente terceirizada, né? Nós somos aí um setor que está hoje dentro da empresa de vocês. Fazemos partes hoje, né, da Magalhães Engenharia Elétrica, né? Então, nós não somos nem como se fosse uma prestadora de serviço, mas sim, né, podem dizer aí que nós fazemos parte hoje, estamos aí dentro com vocês da Magalhães, tá bom? Então, por isso que é importante essa nossa comunicação. O Alisson, coordenação comercial, né, o Leomir, financeiro, eu vi que ele não foi citado, ele não está aqui também, né, mas é extremamente importante. É ele que vai fazer, cuidar da parte do pagamento das verbas de mídia. Vocês têm essa visibilidade de verbas de mídia, né, da Google, Meta ali e tudo mais, é com ele que a gente vai lidar nesse quesito? Sim, a gente trabalha aqui com autorização de pagamento. Perfeito. Para que a gente já envia para ele a autorização, pode passar para mim ou para o Gabriel, a gente faz a autorização de pagamento e ele efetua o pagamento. Tranquilo. Perfeito. Vocês vão ver eu com o pescocinho pro lado aqui, mas é que eu estou anotando tudo, tá? Então, às vezes eu estou desviando o olhar aqui, que toda informação aqui é bem importante. Então, é com você e o Rafael, né? Que faz a aprovação do pagamento, né? Isso. Comigo mesmo.
Aproveitando que a gente falou sobre a questão do pagamento em si, Fernanda, é óbvio que a gente vai analisar verbo de mídia, né, e tudo mais, referente ao que a gente entender aqui da estratégia em si, mas é extremamente importante a gente entender também como é que funciona, por exemplo, as janelas de pagamento de vocês relacionadas a boleto de mídia, né? Não é V4 nem nada, isso aí já está ali acordado, né? É só sobre a verba de mídia, tá? Por que a gente pergunta isso, né? Porque é uma das premissas ali a gente manter as campanhas rodando, então a gente entende que toda empresa tem a sua particularidade, né? Algumas empresas às vezes se programam durante 3 dias, outras precisam de uma semana, né? Outras às vezes com uma janela um pouco maior. Quando a gente fala hoje para aportar um valor de mídia ali, que depois a gente vai definir juntos, né? Como que funciona essa sua parte interna? Você disse que passa por sua aprovação e tudo mais. Isso, o Leomi gosta que a gente passa com antecedência aí, a gente pede um prazo aí de 5 dias, 3 dias, dependendo da urgência, tá? Mas assim, fazendo com antecedência, programando, tranquilo. Perfeito, perfeito. A gente tem muita previsibilidade, tá? Então a gente é só uma questão da gente entender ali mesmo, e a gente manda sempre na mesma data ali, tudo certinho, mantendo esse processo, tá bom? Beleza, e o Gabriel, né, nossa analista de marketing, até aproveitando, Gabriel, hoje você faz mais a parte ali de social media, né? O que a gente fala ali das da parte orgânica, né? Você disse que atua também no tráfego pago, eu vi que vocês têm um anúncio hoje rodando, né? Mas você fica com foco mais na parte de social media, que são as postagens ali orgânicas mesmo, é isso? Isso mesmo, todo começo de mês, geralmente eu e a Fernanda, a gente senta na sala de reunião, né? E a gente define um cronograma entre 15 ao mês todo para a gente estar fazendo esse orgânico, esse tráfego pago em si. Perfeito. O Gabriel também, ele faz as nossas fotos, algumas imagens com drone também, ele fica nessa parte também. A gente trabalha muito aqui com datas comemorativas, então a gente faz esse cronograma, aniversário de colaborador, a campanha que a gente vai trabalhar no mês, a gente também trabalha com o setor comercial, até não sei se o que vocês viram que está rodando agora o Indicou, Fechou, Ganhou, que foi até uma ideia do Alisson, que a gente está trabalhando esse mês, e a gente está trabalhando assim, tá fluindo. Perfeito, perfeito. Então, essa responsabilidade hoje da parte orgânica de postagem e tudo mais está mais alinhado, então, a vocês, né? O Gabriel, você também, né, Fernanda? Aqui, né, muito relacionada à proposta da V4, não sei se provavelmente já passaram isso para vocês, né? Eu acompanhei a call de vendas ali também, mas a V4 ela se posiciona muito olhando para a parte do digital a nível de anúncios, né? De performance de anúncios, né? Então hoje essa parte de social media a gente tem um escopo de trabalho também relacionado a isso, tá? Mas o nosso foco ele é totalmente olhando para a parte de anúncio. Então a gente ter uma pessoa responsável na parte orgânica é extremamente importante também, tá? Então é legal que a gente consegue trabalhar muito bem em conjunto. Inclusive a gente pode até já deixar um cronograma específico ali quando vocês se reúnem para a gente estar se reunindo junto também, tá pensando em conjunto nessa estratégia mensal ali, tanto da parte de anúncios, né, quanto da parte orgânica, para que os dois ali se comuniquem muito bem, né, e a gente consiga passar a proposta que a gente quer passar para os nossos clientes. Perfeito, então vamos lá. Vocês querem trazer mais alguém que é importante aqui a nível de função, né, que vai estar envolvido com a gente no projeto também? Talvez seja interessante a gente entender. Não, eu acho que está tranquilo. Perfeito. Só uma outra curiosidade, Gabriel. Hoje você está em Pontes Lacerda, é isso? Sim, residente aqui em Pontes Lacerda. Perfeito. Quando a gente fala dessas captações, você faz captações de drone, de vídeo e tudo mais, são aquelas fotos que estão no site, é tudo você que realizou? Do site não, mas das redes sociais são todas eu que fiz. Tá, legal. Hoje vocês vendem bastante aí na Ponte de Lacerdas ao ponto da gente conseguir bastante prova social em vídeo e tudo mais. É fácil da gente conseguir captar isso através de ti também, Gabriel? Sim, sim. Beleza, legal. Você tem alguma frequência hoje, por exemplo, de se locomover também para Várzea Grande, no caso onde onde vai ser, né, essa nova filial? Faz parte da sua rotina em algum momento?
Então, aí esse eu teria que definir com a Fernanda, né? Pra ela passar. Mas hoje não existe essa rotina, né? Não, hoje não. Ainda não. Até porque está inaugurando, né, Fernanda? Daí nem A gente não ainda tem está essa em necessidade, processo né? de... Estamos reformando ainda o espaço. Mas se tiver essa necessidade do Gabriel, a gente conversa com ele Legal. também, se ele tiver disponibilidade, a gente conversa para ele estar indo lá também fazer essas imagens lá. Não sei se é para esse intuito, mas sim, né? Para captar imagens e tal, sim. Perfeito, perfeito, para captar alguns roteiros específicos ali, né? Que a gente vai precisar durante também a nossa jornada. E aí, legal que o Gabriel já pode auxiliar a gente nisso também. Então, perfeito, pessoal. Avançando aqui, tá? Essa é uma dinâmica, né, que é o Pitch Elevator, pessoal. Basicamente, é uma dinâmica ali, onde a gente, né, tá subindo ali um edifício no elevador, né? E aí, acho que eu vou passar essa bola até pro Alisson ali, que é da parte comercial, onde você basicamente traz para a gente uma visão da empresa, né? Vende para a gente ali, né? Vamos supor que a gente está subindo ali 5 andares, né? Vamos levar 2 minutos para subir. E eu gostaria que você me vendesse a Magalhães, né? Durante essa jornada aqui. E aí a visão é que você consiga trazer durante esse curto período de tempo, né? Dá para a gente entender um pouco mais do propósito do negócio, óbvio que a gente já tem todas as informações ali, mas só para a gente entender um pouco mais do seu ponto de vista ali também, tá bom? Pode ser? Bom, vamos lá. A Magalhães Engenharia, como eu falei, não é mais um integrador, tá? É um integrador que está no mercado desde 2017, isso é muito tempo para o segmento, tá? É referência na questão de serviço e atua com a melhor marca do Brasil, que é a WEG, que, sendo marca nacional, credibiliza muito mais, traz uma segurança, além de resolver, né, de resoluções que a gente sabe que todo equipamento pode vir a ter, muito mais ágil para o cliente. Então, além de levar economia, que é o que 100% das pessoas que vão olhar para uma usina de energia solar estão buscando, a gente entrega junto segurança. Porque nós, além do tempo que nós estamos no mercado, as centenas de obras que já realizamos, as milhares de placas que já instalamos, pode pesquisar, gente. Não tem quem reclama do que a gente já fez, que a gente sempre honrou com todos os nossos compromissos. Junto disso, e também por isso, a força da WEG, que é, como eu disse, uma marca, né, de 50, 60 anos no Brasil, de diversos nichos de mercado, né, diversos produtos, e junto com isso, a gente leva uma solução completa. A gente não fala só da usina, a gente fala de muitos outros, que se eu fosse citar aqui, a gente precisaria estar lá naquela torre de Dubai, talvez não fosse suficiente o elevador para chegar lá em cima. Então, é entregar uma solução completa. Veja, economia todo mundo quer, né? Preço, condições, faz parte quase como se fosse de uma commodity. Agora, além disso, e aí, para não ficar só eu falando, né, da gente, o que você já tinha pedido lá atrás, né, da prova social, que é o que a gente vai, com certeza, entregar, e aí você vai ouvir os nossos clientes falando da gente, porque, né, eu posso ficar aqui pintando aqui como a melhor empresa do mundo, e para mim é onde eu estou. Então, esse é o combo Magalhães, WEG, que a gente está vindo, né, para poder entregar aqui para a cidade de Várzea Grande. Perfeito, Alisson, perfeito. Até aproveitando o gancho, Alisson, ali você citou o termo usina solar, né? Quando você traz hoje usina solar, você está falando sobre qualquer implementação do painel ali, né? No caso ali, tanto para residencial, comercial, agronegócio, você está falando de uma usina mesmo. Porque hoje existe um modelo de investimento no mercado onde, né, a galera está fazendo grandes usinas solares para vender energia, né? Seria isso? Vocês fazem esse tipo de trabalho também ou não? Hoje não é o foco da Magalhães, podemos vir abrir mercado com isso, mas não é o foco. Nós estamos falando do cliente que quer construir a sua própria usina, seja ele residencial, comercial, industrial, agronegócio, enfim, não importa qual seja o perfil do cliente, unidade, entrega para todos. Entendi. Independente da unidade, quantidade de quilowatts ali e tudo mais, a usina é a estrutura ali, né? Entendi. Sim. Legal, perfeito, pessoal. Vamos lá, então, avançando aqui, tá?
Aqui a gente, né, vai falar um pouco sobre a empresa, a gente vai aprofundar alguns pontos, né, foram pontos que vocês nos trouxeram ali também, né, que estão anotados aqui. Esse PPT, ele serve como referência para a gente, tá, sempre na construção dos materiais, por isso que vocês vão ver algumas informações que já citaram, mas é porque a gente gosta de sempre deixá-las muito bem claras, né, para que a gente tenha ali uma comunicação 100% alinhada, tá? Hoje, olhando para Magalhães, né, nós temos ali, eu vi que vocês prestam serviço para a parte do residencial, do comercial, tem a parte do agronegócio também, né, eu queria entender um pouco mais do ticket desses produtos, né, eu vi que vocês trouxeram um ticket médio para a gente de 30 mil, isso é ticket médio de venda geral, ou hoje vocês estão atendendo mais residencial? Porque eu sei que isso geralmente é o ticket médio mais da parte do residencial, né, a gente está falando do Monzino de quantos quilowatts ali, hoje, para esses 30 mil? Uns 1.000 e poucos quilowatts? 1.500. 1.500 quilowatts, né? Isso vai atender uma casa e vai atender ali um pequeno comércio. Quando é claro que o ticket médio ele altera se tiver alguma usina muito grande. Isso. Né? Mas, tirando isso, que não é como nicho específico, e a gente sabe que tem algumas empresas que só atendem usina de mega 2 para cima, não é o caso, a gente atende, mas não é específico, né? Por volume, o residencial é o principal cliente, Magalhães, se for ver quantidade. E aí, eu estou falando do que eu compreendi, Fernanda, estando aí, né? Se tiver faltando alguma informação, complemente, por favor. E assim, atende o comercial, né? Olhando para Pontes da Lacerda e as cidades adjacentes, num todo também, assim como o agro, né? Desde o pequenininho ali até um agro de porte médio, porte grande também. Perfeito. Hoje, olhando para essa questão do volume, né? Hoje a gente tem a representatividade maior na parte do residencial, a gente conseguiria trazer isso numa porcentagem, por exemplo, dentro da carteira, até para que talvez a gente consiga compreender melhor. Vamos supor, hoje 80% das vendas da Magalhães vem da parte residencial, nós temos ali uns 10% do comercial, algo em torno disso. Vocês conseguem me trazer? É em torno disso mesmo, Lucas. Tá. A gente vende mais para o cliente ali final, para o comercial. A gente atende também bastante fazenda, né? Aqui, agronegócio e empresas em gerais. Temos outros tipos de serviço também, que eu acho que eu citei lá, mas assim, o nosso carro-chefe é a energia solar. Né? Nós somos reconhecidos pela energia solar, pela WEG. Mas isso mesmo, a gente pode jogar 80% residencial. Legal. Aí, aqui a gente está falando só de residencial mesmo, ou a gente já abraça uma fatia mista, né? Residencial e comercial? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que dividem energia, né? Isso. Tanto para a empresa quanto para... Seria misto? Pode colocar misto aí, porque normalmente aquela energia injetada, aquela que sobra, normalmente joga ali para o comércio, ou coloca no comércio para poder colocar o excedente em casa. Perfeito. Eu queria aprofundar um pouquinho mais, tá, Fernanda? Hoje, você consegue me trazer o quanto disso seria misto? Eu quero entender o tamanho da carteira, porque qual que é a demanda que existe hoje na região de vocês que vocês estão mais atendendo, tá? Para mim entender esse ponto mesmo. Se residencial e misto, eu tenho certeza que não vai ser a questão dos 80% realmente, porque a gente tem um volume bem menor de empresários, né? E a gente sabe que hoje o comercial é uma das dificuldades para vender energia solar, não sei se é o caso de vocês, mas dentro da experiência que a gente tem, porque a gente tem algumas objeções, alguns impedimentos ali, geralmente as empresas, a maioria são alugadas, não podem colocar em cima painel solar, né, e tudo mais. Você consegue me trazer mais ou menos, assim, dentro disso? Fala questões, a divisão entre comercial e... Isso, comercial. Aqui a nossa cidade é pequena, né? Falando por aqui, eu posso te falar que dentro residencial e comercial, dividindo aí, vai ser tipo 70% vai ser o nosso residencial. Perfeito, perfeito. Legal. Já deu uma clareada muito boa aqui, tá? Uhum. O comercial hoje representa uns 10%. Uhum. E aí a gente tem, então, a parte do agro, que hoje vocês atendem também, né? Hoje vocês têm uma frequência de atendimento nesse agro, assim? Por exemplo, tem uma venda por mês, tem uma venda a cada 3 meses? Como que está essa venda de vocês olhando para o agro? Uma vez, depende muito. Uma vez por mês, a cada 2 meses, a gente tem uma venda, sim. Tá.
Aqui a gente também tem bastante evento voltado para o agro, né? A gente até Sim, participou mês passado da Oeste Rural Show, então a gente fez vendas também para o agro, mas uma a cada mês, uma a cada 2 meses a gente tem sim. Perfeito, perfeito. Sobre o ticket médio dos produtos, tá? Dos serviços, no caso. Na parte do residencial, vocês trouxeram esse ticket médio de 30 mil, né, Alisson, que hoje representa mais ou menos esses 1.000, né, e 500 quilowatts aí. Nós temos produtos menores, temos produtos maiores, obviamente tem, né, maiores, né, dependendo mas a gente tem menores, por exemplo, esse é o ticket médio base, os 30 mil seria o seu valor mais baixo hoje do mercado? Olha, vai ter aí, falando uma usina a partir de 10 mil reais, mas tem como você obter, através, por exemplo, do microinversor, até menos, mas eu acho que daí a gente estaria abaixando demais a régua. Sim, sim, aham. Tá? Acho que, assim, 10 mil reais ali, hoje, né, dado a condição de preço que baixou bastante, atenderia praticamente, assim, 99% das pequenas residências que tenham demanda por energia solar. Perfeito, perfeito. Legal. Quando a gente olha para a parte do comercial, é um ticket médio muito parecido? É um ticket médio maior? Do comercial um pouquinho maior. Um pouquinho maior, né? Gira em torno desse 30 mil aí que a gente passou. Tá. É porque, assim, eu acho que vai variar muito, né? Sim, sim, aham. De onde a Fernanda está, né? Que é Ponta da Serra para cá. Isso. Mas olhando assim, né? Poxa, de 2.500 a 3.000 reais, praticamente todas as empresas, exceto alguma coisa, mas vai gastar. Então aí já estaria acima, né? Acho que 30 mil seria ali um ticket médio geral. O ticket médio do comercial, eu já acredito que poderia ser aí 60, né? 45 a 50 mil, Tá. uma média. Eu acho que seria por aí, Fernanda. Você acha que é mais, é menos? Não, é por aí. Perfeito. Isso aí, você falou de 2.500 a 3.000 uma conta de energia, dá esse valor mesmo. Perfeito. Aqui hoje a gente gasta uns 2.800, 3.500 aqui na empresa. Legal. Já tem um parâmetro aqui também. Olhando para a parte do agro, qual que é o ticket médio do agro ali? Assim, essas informações eu vou te dar, assim, superficialmente. Não tem problema, só para a gente ter um parâmetro, Fernando. As usinas, normalmente, do agro, elas são maiores. A gente trabalha 200 mil? aqui com instalação solo, então, em torno disso aí, 200 mil para mais. Perfeito. A gente entende que depende, né, da necessidade do cliente, às vezes menores. Legal. Perfeito. Então, hoje vocês não trabalham com usinas solares, né? Ou usinas, eu digo, naquele formato de investimento, né? Não. Quando você diz usinas para investimento, você não está querendo dizer vender para um cliente que quer investir, mas sim vender o que seria hoje a GD ali, a assinatura. Não, a assinatura não é o foco da Magalhães, nem Mercado Livre. Não é. Não é nem, acho que não seria assinatura. É aquele cara que ele contrata energia solar com o intuito de investimento, né? Retorno sobre o capital dele, para ele pegar aquela energia e ele vender para outras empresas, né? Não sei se seria esse assinatura, né? A área coloca as placas e vende essa energia ali da área dele. Não, a gente não. Tá, perfeito. Não tem um atendimento, mas me confirme, Fernanda. Pelo que eu tive conversando com o Murilo, que é né, além de proprietário, é o engenheiro responsável, ele tem ali essa expertise, né, de entregar isso para um potencial investidor. Então, ou seja, a gente não tem, mas a gente não teve na nossa região, a gente conseguiria entregar. Entendi. Vocês conseguem operacionalizar isso hoje, né? Isso por que eu pergunto, tá, pessoal? Hoje a gente sabe que é um assunto que ele está envolvendo bastante no mercado, essa parte de investimento a nível de energia solar, né, pelos estudos que a gente tem, e nós temos algumas aplicações nesse sentido, onde a gente consegue levantar um ticket médio muito alto.
Então, a gente consegue levantar um ticket médio muito alto, melhora a nossa margem, às vezes a gente consegue até atender um território um pouco maior, né, obviamente pela questão do ticket médio em si que nos proporciona isso. Então, só para me entender se hoje vocês se posicionam dessa forma também ou não, para às vezes ser uma possível estratégia que a gente possa implementar e tentar coletar de alguma forma. Não é o nosso foco, né? Porém, é uma possibilidade também, né? Acho que o que você quis trazer, né, Alisson, se vier, né, é algo que vocês vão atender, né? Não é o foco do trabalho ali, mas é óbvio que se surgir uma oportunidade, vocês atendem, né? Sim, Lucas, entrando um pouco mais em alguns detalhes que não são específicos da energia solar, da Magalhães e da sua estratégia, tá? Nós estamos implementando a filial aqui, onde eu vou estar responsável, e dentro desse processo, nós vamos atender o estado inteiro do Mato Grosso, ok? E aí eu vou falar outros 2 nichos que depois a gente pode conversar para também usar, né, o tráfego pago, que é a linha de motores WEG e a linha de automação elétrica industrial. Então, veja, tudo é WEG, tudo é Magalhães, entre produto e instalação, né, manutenção, que a gente também é autorizado, e aí, olhando para esse escopo, olhando para o corpo que a Magalhães está tomando, pode ser, sim, estrategicamente, que a gente comece a ir atrás, coisa que até então não fez, por questão de momento, e está ampliando e está focando aqui. Tá? Mas, em questão de oportunidade, como você mesmo falou, e a gente também sabe que aí nós estamos falando de um valor bem considerável. Então, com certeza, a expertise para fazer tem. Então, se porventura enxergarmos a oportunidade, vamos aproveitar sim, ok? Legal, muito bom. É algo que a gente vai maturando junto, né? A gente vai fazer a estratégia muito olhando para essa parte do leque de produtos que você já tem hoje, mas a partir do momento que a gente vai construindo uma maturidade do projeto, até as campanhas vão ficando mais inteligentes, né? A gente já vai conseguindo também gerar algumas vendas a nível de caixa, a gente pode já pensar, às vezes, em distribuir investimento para outras frentes, né? Como essa, por exemplo, às vezes tentar coletar um outro tipo de oportunidade, que às vezes vai dar uma alavancada muito grande. Aqui o grande potencial, né, que eu vejo é que é algo que está rolando bastante no mercado, nós temos orçamentos muito altos, né, referente a esse tipo de produto, né, mas é interessante ter caixa ali para rodar isso por um tempo, porque a gente tem uma janela de conversão em vendas que ela é muito maior, né, porque a gente está falando novamente de uma venda de 500 mil, às vezes até milhões, né, então o cliente ele demora um pouco mais para decidir, é um pouco mais difícil de você encontrar esse cliente, o custo por aquisição dele é um pouco mais caro, né, então a gente estrutura melhor a nossa base, deixa ela rodando, né, torna ela rentável, aí depois a gente vai sempre abocanhando uma fatia cada vez maior do mercado, né, com outras possibilidades. Perfeito? Beleza, então a curva ABC de vocês ficou bem mapeada, residencial, né, comercial e o agro. Outro ponto que eu tenho de curiosidade, vou botar aí. Outro ponto que eu tenho de curiosidade, pessoal, hoje como é que vocês trabalham o pós-venda de vocês? Vocês conseguem uma receita considerável hoje, olhando para a parte de pós-vendas, né, que seria a manutenção das placas, né, e outros pontos, né, não sei como vocês trabalham hoje. Vocês conseguem controlar bem esse pós-venda de vocês? Estamos começando agora a estruturar, né? A gente está com a Solar Z, não sei se vocês conhecem nessa parte de pós-venda, e a gente também implementou o CRM, estamos trabalhando com o Pipe Drive, mas assim, agora que está fluindo, né? Que a gente passou da parte de implementação e a gente está agora tentando seguir, né? Então, é uma parte que ainda está encaminhando, está engatinhando. Legal. O CRM de vocês hoje, vocês têm algum tipo de régua de relacionamento dentro do CRM já? Esse processo comercial de pós-venda no CRM, algo assim? Sim. Tem, né? A gente trabalha ele mais no setor comercial. Uhum. O CRM ali é a questão dos clientes, né, Alisson? Trabalha mais aquisição, né, de novos clientes, né? Isso. Aí depois desse setor a gente já passa ele para o setor de pós-vendas ali, é onde o pessoal de engenharia entra em contato com o cliente para oferecer os outros serviços, além da instalação, a hora que a gente termina ali. Uhum, legal. Uhum. Então, assim, ó, o foco, né, do CRM, vocês já sabem, vocês conhecem o Pipe Drive aí, é a questão da venda direta em si,
mas a gente implementa através dele, com esse suporte da SolarZ, e está cada vez mais aprimorando o aspecto pós-venda, não sobre atender o cliente depois da venda, mas gerar uma recorrência e gerar mais receita para a operação. Muito bom, muito legal. Hoje a gente trabalha muito os 3 pilares da empresa, né? Que seria a aquisição, né? Aquisição de novos clientes aqui. A gente tem a parte de monetização, que seria a gente conseguir monetizar mais dos clientes ali que a gente já tem, né? Através de indicação, né? Por exemplo, e a parte de retenção, né? Que é fazer com que esse cliente ele compre mais vezes ali, né? Hoje, dentro de uma estrutura de CRM, a gente pode implementar e trabalhar muito bem esses 3 pilares dentro dessa estrutura, né? Então, hoje a gente consegue, às vezes, ganhar muito mais eficiência na parte do pós-vendas, em estratégias de indicação e tudo mais, dentro do próprio CRM ali, né? É isso que eu queria entender de vocês, se hoje tem essas estratégias de relacionamento, olhando para a parte de monetização, né? E a parte da retenção do cliente, ou se seria ali somente o primeiro contato vendeu e tudo mais, daí ele já entra num outro processo interno, né? Um sistema, algo nesse sentido, né? Seria isso, né? Pelo que eu entendi, é mais a parte de aquisição hoje, né, Alisson? Vocês estão moldando, né, essa frente aí, né? Isso tá rodando na matriz, né? Uhum. Então, tem ali uma equipe própria, que é a parte nossa de engenharia, que faz as tratativas pós com o cliente, né? Com esses objetivos, agora sim, não tem nada estrategicamente, isso eu sei que acontece, mas estrategicamente desenhado para acontecer, que é eu, vendedor, vendi para o Lucas e vou manter o Lucas minimamente aquecido aqui, para que esse Lucas compre de novo, até porque, não, às vezes, né, pensando assim, ele já comprou energia solar, não vai comprar mais nada. Não, nós temos mais o que vender, né? E também o Lucas me indicar, né, então, estrategicamente, a gente ainda não conseguiu desenvolver, mas está desenvolver, que eu digo, colocar para rodar perfeitamente. Estamos trabalhando o desenvolvimento desse aspecto ainda, tá? Perfeito. Até a gente está seguindo agora um script deles, né? Que a gente ainda está em fase de adaptação, né? A gente oferece o período de experiência, que a gente chama aqui para o cliente, que a gente fornece para ele aí de 3 a 6 meses do relatório, como está funcionando a sua usina, para a gente tentar fidelizar esse cliente. Aí, no final desse contrato, a gente tenta vender esse serviço para ele. Legal. Então, a gente está já fazendo com alguns clientes já. É uma degustação, né? Isso. Para que depois da degustação, e aí, gostou? Gostou. Quer continuar? Quero. Tá bom, então, assina aqui. E aí, segue o jogo. Perfeito, perfeito. Uma outra curiosidade, pessoal, hoje nós temos a matriz, que é em Pontes Lacerda, e nós temos a unidade que está, né, com o Alisson hoje ali no Várzea Grande, né? Alisson, você fica mais ali na unidade somente de Várzea Grande, ou você também atende os leads ali relacionados a Pontes Lacerda? Não, Pontes Lacerda, o meu par é o Edilson, que toca a operação, e aí, né, junto com o Murilo, com a Fernanda, na cidade de Pontes Lacerda, tá? Então, a minha atuação, ela é exclusiva aqui, vamos falar assim, para a filial de Várzea Grande. Quer dizer que eu não vou vender aí Pontes Lacerda, tá? Dia 10 a minha vendedora disse que tá indo aí, tá, Fernanda? Então, já vou vender na área de vocês. Perfeito, perfeito. Nesse caso, pessoal, quando a gente olha para a nossa parte dos nossos anúncios, o trabalho que a gente vai fazer a nível do marketing de anúncios ali, né? A gente está olhando para as 2 unidades ou a gente está olhando para um trabalho específico que precisa ser feito para a Várzea Grande? Nesse primeiro momento, Lucas, né? Quando eu digo primeiro momento de hoje até que a unidade, né? Até que a loja esteja aberta. E aí, talvez ali minimamente, os primeiros 30 dias, e aí eu não sei como é que isso pode ser aplicado, né? A gente precisa alavancar lá, porque, como a Fernanda falou, a unidade de Pontes Lacerda, ela é consolidada, ela é referência, tanto que se vocês fizerem uma pesquisa lá sobre marca, vai ser de 80% a 90% de que a melhor marca é WEG, de tão forte que foi o trabalho feito pela Magalhães ao longo desses 7 anos, né? Então, lá tem muita indicação, tem muito cliente que nos procura. É o suficiente para o que a gente quer? Óbvio que não, a gente quer mais. Só que hoje, a gente precisa, né, num local extremamente competitivo,
se você fizer a proporcionalidade, né, do que tem de concorrentes da Magalhães em Pontes Lacerda e região e o que tem para cá, com a população, aqui tem muito mais. E a gente ainda, tipo, ninguém conhece a gente, né, para nos colocar como desafio maior. Então, a gente precisa olhar para cá primeiro, e conforme essa operação for evoluindo, aí eu acho que é super interessante, sim, a gente pensar, sei lá, dentro de 3, 4 criativos que estiverem rodando em paralelo, né, rodar um ou rodar 2 para lá, e, enfim, aí a gente vai vendo também o aporte mensal que a gente vai fazer, enfim, aí acho que são detalhes no andamento do processo. Perfeito, Alisson. É para mim, até para a gente entender mesmo assim, para onde que a gente vai gerar esses leads, essas oportunidades, até entender a quantidade de pessoas envolvidas ali para atender, né, esses leads e tudo mais. Então, o foco fica definido mais ali para a parte de Várzea Grande. A gente trabalha, vamos supor, vamos trabalhar com 20% de atenção, aí eu digo a nível de distribuição de investimento, tá? Porque o investimento hoje é o que potencializa essa compra de informação, né? Esse contato, no caso. A gente está falando de 20% de investimento hoje olhando para Pontes de Lacerda e 80% em Várzea Grande, ou vamos olhar 3 meses aqui de implementação, né? 3 a 6 meses ali, 100% em Várzea Grande, depois estabilizamos e a gente volta um pouco de atenção para... isso aqui a gente vai ajudar vocês a construir, tá? É uma parte mais estratégica. Mas eu digo assim, para vocês hoje é um problema não gerar lead no início, por exemplo, para Pontes da Lacerda? Ou vocês querem pelo menos uma atenção mínima, assim, vocês veem que é necessário, né? Eu acho que seria importante, Lucas, eu vou trazer meu ponto de vista, depois a Fernanda complementa, ter sim alguma coisa caindo para Pontes da Lacerda, né? Então, até também para um efeito comparativo, assim, e não da V4, mas nosso. Qual que é a nossa expertise comercial na matriz e a nossa expertise comercial aqui para executar um lead que está vindo? Claro que a gente tem as diferenças, né? E aí, proporcionalmente, eu acredito que o maior investimento precisa ser para cá nesse primeiro momento, mas eu acho que poderia ter, sim, né, Fernanda, um pouco dessa verba olhando para a matriz, porque a gente sabe que, né, aqui, por enquanto, está só gastando, né? E a matriz está pagando a conta. Eu também acho. A gente, assim, quer voltar, né, para Várzea Grande, a gente quer ter esse reconhecimento em Várzea Grande, mas eu acho que a gente também pode trabalhar aqui. Perfeito, legal. Esses 80-20 inicial, é claro que depois a gente pode até redefinir, mas eu acho que seria um bom número para esse começo, e aí depois a gente olha. Daqui a pouco até mantém o percentual, e aí faz um aporte maior, obviamente medindo ali, mensurando como é que as coisas estão acontecendo, aí ajusta o percentual, mas acho que 80-20 inicial... Perfeito. A gente vai fazer um levantamento, né, do que a gente entende que seria o necessário ali para a gente conseguir tracionar o projeto a nível de investimento em mídia, né, e eu ver o quanto faz sentido também, às vezes, a gente colocar a divisão. A gente vai trazer essa visão, só para entender realmente ali como que vocês têm visualizado, né, o business de vocês aí, tá bom? Mas a gente vai trazer isso mais claro. Perfeito, pessoal. Então, vou avançar aqui, pessoal. Deixa eu só ver, eu estou dando 2 cliques aqui. Não, achei que eu tinha clicado errado, tá? A gente vai olhar aqui na parte da análise SWOT, tá? Então, a análise SWOT é um exercício que a gente faz até para a gente entender um pouco mais a nível de posicionamento, tá? Em cima da análise SWOT, a gente utiliza uma outra metodologia, que é onde a gente cruza essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para a gente entender como a gente pode se comunicar melhor com o nosso cliente a nível da gente sobressair do mercado. É um dos pontos ali também, igual você falou, a gente precisa trazer mais percepção de valor relacionada à VEG, né, onde a gente tem um valor a mais atribuído, né, a gente está falando de preço, né, onde os nossos concorrentes ali estão brigando, às vezes por produtos de menor qualidade, né, igual vocês trouxeram e tudo mais. Então, a análise SWOT, ela vai trazer muito essa visão para a gente, tá? Principalmente para o Arthur, né, ali que vai construir essa parte da comunicação verbal, tá bom? Vocês trouxeram como força o produto de qualidade, a integradora da WEG Solar, né, autorizada e assistência técnica VEG, case de sucesso e clientes satisfeitos, estrutura física e equipamentos modernos, garantir qualidade de serviços e materiais, e equipe técnica especializada e treinada regularmente. Legal, esses são os pontos ali que vocês trouxeram hoje de mais força dentro do modelo de negócio de vocês, né? Vocês atribuiriam mais alguma? Olhando assim agora, depois dessa conversa? Se você quiser, esse aqui eu que respondi o questionário, se você quiser, Alisson, acrescentar mais alguma coisa? Assim, olhando assim, aparentemente é por aí, né? Olhando forças, né?
Quando eu olho aqui para essa última frase aqui, treinada regularmente, né? Eu já fico pensando na V4 anunciando assim, a sua equipe técnica faz treinamento regularmente, mostrar os nossos engenheiros lá na VEG, que eles vão, tiram foto, faz vídeo, essas coisas todas, né? Enfim, então eu acho que é por aqui, gente. Eu não, de bate-pronto aqui, não vejo nada a mais aqui nesse aspecto forças, não. Legal, legal, perfeito. É bem por aí mesmo, Alisson. Daí a gente entende como que a gente pode extrair oportunidades dentro do que a gente enxerga como força hoje para sobressair realmente ali na parte do mercado, né? Mostrar esses treinamentos, tudo isso vai trazer autoridade, confiança para o nosso cliente, vai posicionar muito bem a marca, né? Quando a gente olha para fraquezas, né, trouxe aqui equipe desmotivada, um ponto que a Fernanda trouxe também, alguns processos e procedimentos não tão efetivos, perdas e desperdício em alguns processos produtivos. Esses pontos são importantes a gente analisar também, pessoal, porque são pontos que a gente consegue contribuir para vocês também, para que a gente consiga melhorar esses pontos, né? Quando a gente olha hoje para a assessoria da V4, Alisson, a experiência que você teve com a V4 foi em outra empresa? Foi em outra empresa? Foi em outra empresa que eu atuei em 2021. Com vocês aí foi do meio de 2021 até setembro de 2022. Foi nesse período. A gente atuava aí. De vez em quando dava umas brigas nas reuniões, mas... É normal, né? E era a Cole, né? Conflito de ideias sempre, né? Mas lógico, como eu disse antes, né? Tanto que assim, eu recomendei a V4, não sabia que a Fernanda conhecia, eu recomendei, porque eu entendo da qualidade que vocês trouxeram e eu imaginava que, né, pudesse estar evoluído e na reunião com a... Gente do céu, fala o nome da menina. Acho que é Mariana. A de vendas, né? Que te atendeu, isso, né? Ela trouxe já alguns pontos que hoje tem que não tinha na época. E aqui, de fraquezas, a equipe nova, equipe em formação, no meu caso aqui, na matriz é diferente, né? Os vendedores ali já estão com uma bagagem, uma rodagem maior. Então, é um ponto de desafio para mim aqui. Então, da equipe nova, mas mais ainda, né? Da contratação de novos vendedores, que a gente está formatando e formando a equipe ainda. Então, isso também é um ponto. Perfeito. Eu estou anotando aqui, depois eu incluo no slide, tá? Eu vou enviar esse material para vocês depois também, tá? Okay. É uma dificuldade hoje na contratação e desenvolvimento, né? É um ponto de fraqueza, olhando para essa análise, né? Sim. Não a contratação, mas a questão do desenvolvimento, porque são dois pontos. Você contrata alguém que já é do setor, o copo já vem cheio, você não sabe do quê. Então, o desafio é, né, formatar o que tem ali dentro. Você contrata alguém que não é do setor, você precisa encher esse copo. Então, aí nós estamos falando de um aspecto que é mais rápido, mas é arriscado, pode vir com alguns vícios que a gente não quer que mantenha, ou a gente pode olhar para um outro processo que é um pouco mais demorado. Então, né, das duas maneiras são desafios. Então, olhando para essa análise, eu vejo como uma questão de fraqueza, sim, para a gente trabalhar com atenção nela. Legal, perfeito. Até completando, o que eu estava trazendo o ponto ali relacionado à assessoria, né, que eu tinha te perguntado. Hoje na V4, ela se posiciona, ela tem um posicionamento diferente de uma agência de publicidade, né? Geralmente a agência de publicidade, ela foca muito na geração de demanda, né? Então ela gera demanda ali e tudo mais, mas ela não acompanha todo o processo da empresa como um todo. O que seria esse processo? Por exemplo, hoje, gerar oportunidades no marketing, ele não é uma dificuldade, né? Quando você olha assim, quando você entende bem a estratégia e tudo mais, porém, a parte da entrega tem muitos pontos que a gente precisa analisar para isso também, né? O que seria a parte da entrega? A parte de atendimento, né? Onde o cliente ele tem a experiência ali também, a parte de vendas, a parte comercial, né? A gente olhar, igual você trouxe, essa dificuldade de desenvolvimento é algo que a gente pode auxiliar, né? A gente pode, por exemplo, nós temos em alguns clientes ali frequências de reuniões semanais onde a gente está sempre desenvolvendo algumas técnicas de vendas, a gente está sempre revisando o funil do CRM, trazendo insights que, isso pode ser movimentado dessa forma, nesse contexto a gente pode abordar desse jeito, porque a gente entende que isso é uma necessidade do mercado e que impacta diretamente também na eficiência, né, no que a gente entrega, né? Então, por isso que a gente olha 360, tá? Então, é extremamente importante mesmo. Igual vocês trouxeram ali alguns processos, né?
talvez não serem tão efetivos. É legal a gente olhar para essa parte também, porque às vezes a gente pode ajustar algum processo ali que faça com que a gente ganhe mais eficiência. E muitas das vezes, pessoal, sabe o que é interessante? Às vezes a gente está vendendo um valor X, né? E aí nós queremos chegar no valor Y. Um dos primeiros pontos, né, que o pessoal analisa geralmente é pensar em investir mais, sabe? Colocar mais dinheiro e tudo mais. Mas tem uma outra holística ali para a gente olhar, que é a questão das vezes a gente ganhar mais eficiência com o que a gente já tem. Entendeu? Então, isso é muito interessante, a gente conseguir extrair um pouco mais de eficiência na parte tanto dos públicos, das campanhas, né, da parte do comercial, na parte do nosso processo, né, e por aí vai. Então, a gente vai olhar bastante para essa parte também, tá bom? Perfeito. Alguns processos, esses processos, quando vocês trazem essa visão de processo, a gente está falando de processos no geral, Fernanda, assim, seria processo em algum departamento em específico que você visualiza? Eu falo processo geral. Uhum. Em todas as áreas aqui, a gente tem os processos, a gente tem os procedimentos a serem seguidos, mas, assim, eles não são totalmente efetivos. Uhum. Por isso eu coloquei, alguns processos ainda precisam ser, não são tão efetivos como deveriam ser. A gente acha, às vezes, com o colaborador de sempre estar tendo que frisar, até o Alisson sabe, a gente tem nossa reunião de DDS toda manhã sobre questões de segurança, alinhamento de alguma obra, de alguma informação, mas a gente ainda sente que mesmo tendo esse DDS, mesmo tendo essa conversa, ainda tem alguns processos que não são. Lucas, Assim. Oi. Coloca aí como força, cara. DDS. Depois você pergunta para Fernanda o que é DDS. Se você souber o que é DDS, beleza, não é força nossa, já tira. Como eu acho que você não sabe, isso é uma força da Magalhães, tá? Boa. É um processo, né? Você fala processo de alinhamento diário ali, né? É tipo assim, a gente tem as nossas dailies, a gente tem uma daily no início do dia, a gente tem uma daily no final do dia. Essa daily no início do dia a gente projeta, né, o nosso dia ali, tentando entender os impedimentos e tudo mais, e para tentar, às vezes, livrar algum tipo de situação que pode ocorrer e tudo mais. É mais ou menos isso? Seria um alinhamento interno de vocês ou não? Não é só isso, como é mais do que isso. Boa. Chama Diálogo Diário de Segurança. Então, agora aí, vamos lá, pessoal que escreve, pessoal que pensa estratégia. Olha como a Magalhães se preocupa com o seu time e com o seu cliente, que diariamente, tá? Nós fazemos uma reunião para tratar desse aspecto. Então, aí depois vocês veem como que vocês desenham para vender isso como valor da Magalhães. Bom, Reuniões de DDS. Você quer trazer um pouquinho mais, Fernanda? Me traz um pouco dessa dinâmica, como funciona, até para a gente... É o momento da gente dar uma aprofundada. Eu já coloquei e vou adicionar ali depois, tá? O diálogo diário de segurança. Então, todo dia ali, às 7 horas, a gente sobe para a nossa sala de reunião e ali a gente tem vários temas. A gente tem uma empresa que trabalha com a gente aqui na questão de segurança do trabalho. Aí, toda segunda-feira, ela traz um tema específico, a técnica, e no restante da semana, a gente que trabalha com os colaboradores. A gente tem até uma lista, a gente foi aperfeiçoando para não ficar só uma pessoa ali na frente lendo. Hoje a gente vai falar sobre uso de EPI. Então, a gente fala, hoje é dia de tal colaborador. Então, o colaborador vai até a frente, aí ele apresenta. Legal. Ele deu o tintim, aí ele pode dar a explicação, e os outros colaboradores ali também comentam, né? E a gente também trabalha Outubro Rosa, Novembro Azul, não só temas relacionados à segurança, temas relacionados também à família. Então, é um momento ali que a gente tem com os colaboradores de conversa, né? Lógico, legal. Tem o sentido da segurança, que a gente sempre está frisando, por isso que eu falo que a gente tem alguns processos aí que não são efetivos, o uso de capacete, que é coisa assim que a gente fala todo dia, né, praticamente, e aí a gente ainda tem essas questões aí em campo. O Lucas. Oi. Esse é um conceito da indústria. Legal. Tá? E agora apareceu na foto aqui o Arthur. Quanto tempo, hein, Arthur? Pois é, tava esperando essa oportunidade, Alisson. Tá de certo. falar. Conheço o Arthur já tem alguns dias, né? Para não falar anos, né? Enfim. Então, Lucas, esse aspecto, cara. O Arthur?
Sim, nos conhecemos já. Legal. 15 anos, né, Arthur? Mais ou menos, né? Acho que tem Nossa. mais, tem mais. Tem mais, né? Puta, tô velho. É o seguinte, é um cuidado que tem, um cuidado que a gente tem com o funcionário, porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Se tem lá dentro dos EPIs lá a botina, né? Então, eu trabalho com a parte elétrica. Se ela estiver molhada, eu posso usar ela? Óbvio que não, mas se eu não estar constantemente falando, cara, simples, a própria pessoa se coloca em risco. Então, esse cuidado, quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiquei assim, encantado. Eu conheço, vamos lá, eu tive 11 anos no Sicredi, então, falar de uma empresa que cuida dos seus, o Sicredi é referência. E quando eu vi isso na Magalhães, assim, eu fiquei encantado, de fato, porque falei, olha só, é uma coisa que às vezes o próprio funcionário acha ruim, nossa, vai falar de novo disso, mas é um cuidado que Fernanda, Murilo, Delmir, tem com eles diariamente. Então, a gente precisa olhar como que a gente vai vender isso como um valor para o cliente. Ou seja, como que a gente pode provar que a gente cuida dos nossos clientes? Olha o que a gente faz com os nossos. Então, acho que é uma pegada por aí, e eu vejo como uma grande força nossa. Tá no Uma dúvida só, Alisson, Fernanda. No caso, essa frequência diária que vocês fazem é de segunda a sábado, daí, esse DDS? Segunda a sexta. O sábado faz também, Fernanda? Não, nós trabalhamos só de segunda a sexta. No sábado a gente não trabalha. Tem um tempo médio que vocês levam em consideração fazer esse procedimento? Então, até eu não sabia, né? O Murilo trouxe esse diálogo diário de segurança, porque ele já trabalhou na mineração aqui na Aura. Então, assim, aí ele trouxe para a gente, até tem o significado. Ele estava falando, por que a gente faz o DDS em pé? Porque ele não pode passar ali de 5, 10 minutos. É uma reunião diária ali rápida. E é uma reunião que demanda que você tenha atenção. Então, ele não é para ninguém ficar, tipo, sentado ali, já cansado, não. Ela é rápida, né? E, assim, de preferência, você está em pé, né, Alisson? Que é o que ali todo mundo está sentado, tranquilo. Mas ele falou isso nessa semana, que chamou bastante atenção. Então, é um diálogo ali bem rápido. A gente entra às 7, em torno de 7h10, 7h15, já terminou, já está todo mundo já indo para a sua função. Legal, legal. Tem uma dinâmica bem legal que o pessoal normalmente faz dentro desse DDS, é colocar a fisioterapia laboral. Eu não sei se vocês já ouviram falar, claro que também entra dentro do orçamento também da verba de vocês, né? Uma fisioterapeuta laboral, mas é fazer alguns exercícios, por exemplo, de alongamento, né? Também para enfatizar sobre o uso do EPI. Então, às vezes, se entrar também dentro desse planejamento de vocês uma fisioterapia laboral, seria interessante também para a empresa, né? A gente tem esses alongamentos, assim, algumas vezes a gente também trabalha o alongamento e também a gente trabalha algumas dinâmicas também entre os colaboradores ali. Ela é bem, assim, mesclada. Ótimo, não é legal. o fisioterapeuta, né, a nossa técnica de segurança do trabalho, ou o Murilo também que conduz, mas assim, a gente tem alguns dias que a gente faz sim esse alongamento. Top. Perfeito. Vocês citaram um ponto ali, no sábado vocês não abrem, é isso? Não trabalha? Não, Não, a gente né? trabalha de segunda a sexta, caso haja plantão, alguma obra que está em atraso aí, a gente tem sim. Tá. A gente abre no sábado. Só a parte administrativa não, é mais a parte ali de execução que trabalha no sábado. O operacional ele continua, só os vendedores, por exemplo, eles estão no sábado? Não. Não, isso é importante até para cada geração de leads, né? A gente entender que nesse dia não vai ter um atendimento e tal, a gente já se moldar também. Perfeito. Legal. Aqui a gente vai para oportunidades, né? Desenvolvimento de novos produtos e serviços, né? Igual vocês trouxeram, né? Que vocês têm outras opções, um leque grande aí que a gente pode também futuramente, óbvio, operação mais madura a gente está anunciando também, né? Uma oportunidade. Expansão da carteira de clientes, novas tecnologias disponíveis, crescimento da economia, investimentos internos. Fernando, quando você traz novas tecnologias disponíveis, ela está ligada à tua parte de produto ou à tua parte de eficiência na operação, na sua operação da empresa? Eu digo assim, por exemplo, um software que vai ajudar os seus colaboradores a se comunicar. É tecnologia em que sentido, assim? Eu coloquei mais na nossa área de venda,
igual a questão de carros elétricos, que a gente já tem aqui na frente da nossa empresa, um carregador, né? Eu penso nisso de novas tecnologias, até pensando já mais em Várzea Grande, né? Por ser Legal. Cuiabá, uma cidade maior. Aqui Sinop já está dando uma disseminada também nessa parte dos carros elétricos, já tem alguns pontos, né? Você já viu aí por aí também, Alisson, aí em Várzea Grande? Como é que tá? Aqui tem, né? Shopping tem. Inclusive, é uma das estratégias que eu vou rodar aqui, né? Validando, claro, com a diretoria, né? Essa questão aí de fortalecer a marca, né? Nesse ponto, só para complementar da tua pergunta, são os dois cenários, tá, Lucas? São os dois cenários. Tem a parte de investimento da Magalhães, né? Por exemplo, a aquisição de software, de sistemas, a própria V4 é um exemplo, né? Uma aquisição que a gente está fazendo. E assim, a VEG, ela, nos últimos 5 anos, eu não sei precisar quanto do faturamento da VEG é de produtos lançados nos últimos 5 anos. Ou seja, sendo exclusivo de uma marca que é tão forte, tão robusta e que traz tanta inovação, nós temos a oportunidade de representá-los, né, com esse leque, né, que, enfim, cada vez fica maior, cada vez fica mais tecnológico também. Então, são os dois lados. Perfeito. Avançando em ameaças, novos e maiores concorrentes, né? A mudança de leis e tributos, está ligado à questão da taxação, né? Algumas coisas que a gente fica um pouco refém disso, né? Da questão da política, né? Acho que é esse ponto que vocês trouxeram, né? Retração da economia, mudança das leis regulamentadas relacionadas à energia solar. Perfeito. Vocês incluiriam mais algum ponto aqui, depois dessa nossa conversa também? De cabeça agora, não. Não? Tranquilo, tá? Depois vocês podem sugerir alguma coisa se vocês identificarem também, tá bom? Perfeito, pessoal. Vamos avançando então, tá? Aqui a gente olha para uma parte de resultado esperado, né? Qual que é o resultado ali que vocês esperam realmente com a V4, tá? Então, vocês trouxeram um ponto com a gente que é a visibilidade, a autoridade para a empresa, né, de energia solar na capital, se posicionar como referência, muito do que a gente já vem falando até o momento, né? Objetivo de gerar leads qualificado. Hoje, as campanhas que vocês fazem, por exemplo, eu vi que vocês trouxeram que vocês não têm muita clareza dessa jornada, né, do que veio de lead e tudo mais, não consegue ter percepção nenhuma, assim, tipo, do que veio realmente de uma campanha, num geral, ou nenhuma parte que vocês não conseguem ter clareza? Eu acho que seria em parte, Lucas. A gente consegue, naqueles relatórios do Meta, a gente consegue identificar quantos clientes clicaram no anúncio, quantas visualizações a gente teve, o gasto que a gente teve. Só que a gente não consegue ver esse cliente ali no nosso chat, assim. Esse cliente que clicou, ele veio desse anúncio específico e veio para o setor comercial aqui, para o nosso chat. A gente não consegue identificar, né, os leads quentes, né, como vocês falam também, ou se é aquele lead só por curiosidade também. A gente tem lá quem clicou, mas a gente não sabe, aquele que clicou foi sem querer, ou foi porque tinha interesse. Entendi, perfeito. Hoje vocês rodam campanhas todas para o WhatsApp, qual que é o objetivo, Gabriel, que geralmente vocês utilizam nas campanhas ali? Praticamente 70% das que a gente usa no tráfego pago é direcionado para o WhatsApp, a não ser quando a gente mais para alcance, né? Quando geralmente a gente coloca alguma promoção no mês, eu sempre rodo vídeos de obras, depoimentos com alcance, não para WhatsApp, só mesmo para alcance. Perfeito. Então, 70% da verba ali, mais ou menos, em conversão, né, campanha de WhatsApp, e o restante mais em fortalecimento de marca, alcance, né? Seria por aí, né? O WhatsApp, ele tem essa característica de dificuldade de você conseguir mapear mesmo, né? Então, por isso que alguns CRM, o Pipedrive, se não me engano, ele tem já a integração nativa com o WhatsApp, né? Então, você consegue, as conversas já caem lá diretamente, né? Auxilia também, mas até um ponto importante da gente citar, vocês têm um número só para atuar hoje, né? Pelo que eu entendi, seria isso? Sim.
Né? Aqui... o número que vai direto para o chat da nossa recepção, e dali ela define para onde vai. Se vai para o setor comercial, setor de engenharia, financeiro. Entendi. Vocês têm um bot, alguma coisa para definir esses setores e direcionar eles, ou é feito manualmente? É feito manualmente. Tá. Ela que faz ali. Perfeito. É esse número que está atrás do Alisson ali, né? 6599, ou esse é exclusivo já do Alisson ali? Esse é o pessoal dele. É outro. Perfeito. Aqui a gente tem um ponto bem interessante, pessoal, é uma das formas da gente mensurar também, tá? Principalmente para campanhas do WhatsApp, onde a gente entende ali que a gente tem as melhores oportunidades, é uma experiência para o usuário um pouco mais simplificada, né, e tudo mais, geralmente a gente tem custos um pouco mais baratos. A gente geralmente traz um número específico somente para as campanhas, é uma forma da gente conseguir mensurar isso também. Então, às vezes a gente, por exemplo, vocês têm o número de vocês já, que pode ser direcionado depois dentro do processo, mas como vocês têm network, vocês têm evento, né, vocês têm formas de captação além do marketing, quando vocês misturam todas essas conversas dentro de um número, fica difícil de você conseguir mapear. Então, o que a gente faz? A gente utiliza um número específico somente para as campanhas, então a gente vincula ele dentro do WhatsApp, todo lead que cai lá dentro a gente sabe que é da campanha, né, e aí depois a gente passa por um outro processo de colocar etiquetas, tags ali para nível de qualificação frio, morno, né, quente, igual você trouxe, né, entende os parâmetros de qualificação ali também, né, referente a esse lead. Isso é uma possibilidade da gente trazer um número específico para essa parte de mensuração? Como que vocês veem? A gente tem até aqui no escritório, a gente tem o número, esse celular, que é o que a gente usa para o chat, e a gente tem o fixo, que também tem o WhatsApp. Eu acho que a gente poderia utilizar. No caso, como funcionaria? Seria lá na hora que o cliente clicasse no anúncio? Isso, na hora que ele clica no anúncio, ele vai para esse número específico, né? Onde as pessoas, a única diferença é que vai ter só um número diferente, né? Daí vai ter alguém atendendo que pode direcionar para o Alisson, por exemplo, né? Ou o Alisson, né? Entendendo que às vezes o foco maior no início é agora para a parte mais grande, às vezes já iniciar com esse número e depois a gente traz um outro para vocês aí. A ideia é que seja uma forma da gente conseguir ter clareza do que a gente está gerando de oportunidade, qualificação e sobre retorno sobre investimento. Então, a gente isolar esse número é uma das formas, tá bom? Da gente conseguir realizar isso. Como o número de vocês é um número que já tem muito tempo, né? 7 anos de empresa, igual vocês falaram, você já tem uma rede de contatos muito longa. Então, quando começar a entrar volume de lead, vai misturar e vai ficar bem complexo de entender o que veio de campanha, o que não veio ali, dependendo da campanha que a gente estiver utilizando. É um formato, tá? Só entender se vocês têm essa possibilidade, vocês verem, é algo simples, assim, na minha visão, tá, da gente implementar, não vai mudar nada, assim, no processo, não vai afetar nada, assim, de forma negativa o processo de vocês, tá, até porque depois a gente constrói um processo dentro do CRM, onde a gente pode distribuir isso de uma forma bem legal, sem perder informação nenhuma. Só entender, hoje existe essa possibilidade, a gente pode pensar por esse lado também, isso resolve uma das dores que vocês trouxeram, que é a questão da falta de clareza também, tá? Lucas, aí esse contato seria só daquele primeiro momento, depois ele já vai partir para o CRM ali. Porque até a nossa visão da gente ter um chat específico é para a gente manter todas as nossas conversas, negociações, tudo ali num só número, até porque aí a gente também tem esse controle, às vezes, do nosso colaborador, a gente consegue acompanhar ali toda a negociação, todas as tratativas. Seria só para o primeiro, só para a gente ver de onde veio aquele lead, e depois ele já partiria ali para o CRM, é isso? Ele é uma possibilidade da gente fazer assim também, mas um ponto interessante, até deixa eu analisar, por exemplo, hoje os atendimentos desse chat, eles são feitos no WhatsApp ou eles são feitos dentro do CRM? Eles são feitos dentro do WhatsApp desse chat, que funciona como um WhatsApp, né? Mas é um chat que a gente tem aqui. Entendi. Depois eu vou puxar esse chat para entender um pouquinho mais, mas quando a gente integra ele dentro do CRM, por exemplo, Fernando, a gente pode fazer tudo por dentro do CRM. Aí, independente dos números que a gente tiver, por exemplo, a informação ela vai estar centralizada da mesma forma, porque o número ele vai ser só um caminho e o fim ele vai ser o CRM. Então, independente dos números que tiverem lá, a gente mantém a mesma visibilidade daí. Mas eu tenho que analisar esse teu chat, tá bom? Se não der nesse formato, porque a gente, por exemplo, tem empresas que a gente atende 10 vendedores e nós temos um gestor comercial, e esse gestor comercial acompanha todo o processo de atendimento de todos eles. Ele não tem acesso a cada chat, por exemplo, ele entra dentro do CRM, onde ele tem funis específicos, por exemplo, de atendimento para cada vendedor, e ele analisa a performance de cada um dentro de uma única plataforma.
entendeu? Então dá para a gente fazer nesse formato. Caso não dê, Fernanda, a gente pode, por exemplo, igual você trouxe mesmo, aborda esse lead a primeiro contato aqui, a gente meio que pré-qualifica ele e manda ele para um atendimento posterior dentro do teu chat, tá? Mas a gente tem solução, sim, tranquilo, tá bom? Ok. Perfeito. Fiquei com alguma dúvida aqui durante a nossa conversa, mas acabou me fugindo um pouco da cabeça, mas eu acredito que eu logo lembro aqui e eu retorno aqui com vocês. Outro ponto, Gabriel, hoje o que vocês estão investindo a nível de marketing em anúncios ali no digital, nas campanhas? Faz tempo que vocês investem já? Sim, acho que, se eu não me engano, desde o começo do ano, Fernando. A gente já, assim, investia antes. Só que, assim, é bem pouco. Eu acho que agora que a gente está investindo mais, que a gente fala, a gente está investindo R$500 mensais. Tá. É questão de anúncio, mas, assim, é o máximo que a gente... Acho que a gente já investiu... Chegou a investir R$1.000? Eu não sei, Gabriel. Mas eu sei que o mês passado a gente investiu 500 aqui em Ponte Lacerda e destinou R$500 para a gente investir em Várzea Grande. Perfeito, perfeito, legal. Por que é importante essa informação para a gente, tá? Quando a gente olha para a parte das contas de anúncios, a gente está falando de uma plataforma inteligente, alguns algoritmos ali, né? Como que elas funcionam geralmente? Elas têm um aprendizado contínuo, onde, com o passar do tempo, cada interação que você vai fazendo ali, principalmente se elas forem mais estratégicas e tudo mais, a plataforma em si vai ficando um pouco mais inteligente, tá? Então, quando a gente tem uma conta nova, por exemplo, ela precisa ser aquecida, né, e tudo mais e tal. Quando você tem uma conta que já está rodando, ela já tem ali um caminhar. Vamos supor, né? Você abre uma conta e você não começa a correr agora, né? Você está aprendendo a andar ainda. Então, basicamente ali a conta ela já está andando, a gente entende que a gente consegue, por exemplo, às vezes ter uma velocidade um pouco maior na atração do que a gente vai fazer, tá? E quando a gente olha para essa parte de anúncios também, basicamente a gente, na parte do marketing digital, tá? A gente olha muito para indicadores, né? Custo por lead, quanto que nos custa uma oportunidade, um custo por aquisição de um cliente, por exemplo, qual que está a nossa taxa de clique, são indicadores que a gente vai medindo para a gente entender se a gente precisa melhorar um anúncio, se a gente precisa melhorar o nosso público, a qualificação e tudo mais. Quando a gente já tem um histórico, por exemplo, a gente já não parte de um zero relacionado a essa conta. A gente já consegue entender ali, por exemplo, o que possa ter dado bom naquele sentido, o que não possa, e também auxilia a gente a construir também, né, um planejamento ali. Óbvio que a gente tem experiência, né, uma experiência ampla fora da conta de anúncio, mas tudo que é veiculado ali, a gente utiliza de aprendizado também, perfeito? Muito para esse ponto, tá? Perfeito. Resultados esperados, pessoal. Aqui vocês trouxeram uma visão de visualidade, autoridade, né, para a empresa e tudo mais. Eu queria transformar isso daqui em algo mais, como se fosse uma chave de resultado mesmo ali, um pouco mais específica, um pouco mais clara. O que vocês esperam hoje, por exemplo, faturar com a V4? Vocês têm um número financeiro em mente? Óbvio que vocês não entendem, obviamente, do que precisa investir para faturar, que é o que vocês trouxeram, mas você já tem uma visão, a gente quer crescer X por mês, porque a gente quer, obviamente, estar alinhado com vocês e auxiliar vocês a atingir esses objetivos, né? Então, perante isso também a gente vai trazer as melhores, né, possibilidades ali, tá bom? Consegue compartilhar com a gente? Vocês têm isso claro? Eu não tenho claro ainda não, Lucas. Você tem, Alisson, pensando aí em Várzea Grande de início? Assim, eu acredito que precisa ser minimamente 25% do nosso faturamento. Faturamento que eu quero, 1 milhão mês. É possível agora em agosto? Não. Mas é o desenho, vamos lá. Agosto conclui a reforma, setembro a loja abre. Então eu tenho 4 meses rodando. Tá? Então, para dezembro, janeiro, eu quero chegar nesse indicador que eu falei. 1 milhão de vendas, e eu espero 25% dessas vendas vindo da V4. Na sequência, entenda assim, performei neste patamar, a tendência é que o percentual vindo da V4 seja menor,
mas não que seja menos do que essa referência que eu trouxe aí, ok? Perfeito, perfeito. Alinhado. Então, seria 250 mil de faturamento, não olhando para o geral, né? Olhando para V4, 250 mil de faturamento até janeiro de 2025, né? Seria mais ou menos isso, que representaria 25% do 1 milhão, né? Que você tem como meta maior. Legal, aqui a gente já tem um norte, tá? Por exemplo, hoje o que a gente tem de combustível é verba de mídia, né? Para a gente poder atingir isso. Então, a ideia é que a gente consiga traçar um plano estratégico que faça sentido dentro do objetivo de vocês e que a gente tenha uma probabilidade altíssima da gente atingir, né? Porque às vezes, vamos supor, vocês querem vender 250 mil, né? Às vezes não fica tão claro, e aí a gente inicia investindo R$1.000, por exemplo. R$1.000 durante esses 5 meses, será que a gente consegue tracionar o suficiente para poder atingir isso? Né? Então, é muito em cima disso, tá? Então, a gente vai pautar isso, tá? Olhando para 250 mil, a gente está falando do faturamento daí geral, estamos falando de produto específico, olha só, porque a gente tem... Solar, energia solar. Energia solar. Sim, no Provavelmente primeiro residencial, né? Oi? Provavelmente olhando mais para o residencial, né? Cara, vai precisar de um volume maior, né? Porque o ticket médio é mais baixo, mas pode ser, não tem problema, tá? Agora, sim, eu acredito que precisa ter clientes vindo ali, pequenos comércios, né? Até médios, para que a gente consiga performar nessa escala aí e chegar nela nesses 5 meses. Precisa vir clientes comerciais. Se for só residencial, a não ser que seja, cara, uma taxa de conversão absurda para poder chegar, né? Então, eu acho que tem que ter uma mescla aí. Perfeito, perfeito. Legal. Lucas, aproveitando, me lembrei de um detalhe aqui. Vocês já fazem algum tipo de anúncio para potenciais clientes para aumento de usina ou não? Você diz de aumentar... Vou explicar. Eu estou com uma negociação com um cliente que ele tem uma usina de 19 mil kW. E eu estou negociando com ele mais 7 mil. 110 mil reais, eu acho. Então, é nisso que eu estou querendo dizer. Vocês já trabalham com isso ou ainda não? Nós trabalhamos, porém a gente não trabalha com a parte de anúncios. A gente entra mais em trabalhar a base já adquirida, que daí ele entra naquele pilar lá do CRM que a gente citou, da parte de monetização. Então, quando a gente consegue, por exemplo, construir uma régua de relacionamento bem desenhada, os processos ali muito bem alinhados, com os parâmetros ali certinho, nós conseguimos, em determinados momentos, ofertar isso, entrar com a lista de contato depois, ver se o cara, às vezes, não aumentou a conta de energia. A gente trabalha, mas não através da captação do anúncio. O anúncio ele fica mais em aquisição. Através da captação. Porque, no nosso caso aqui, a gente não tem como, né? A gente teria que ter, sei lá, 3 anos aqui de mercado para poder pensar nisso. Isso, Mas não é entendi. Você está falando não necessariamente só para cliente de vocês, né? Não, atingir um público que já tem a placa solar, né? Entendi. Tudo bem. Eu entendi. Acho que é algo que a gente pode evoluir uma conversa depois. Com certeza. Tipo assim, é um cara que ele já tem uma igual você que está desbravando um lugar novo, né? Não tem, por exemplo, prova social aí. É alguém que já instalou no comércio dele, mas vamos supor, eu expandi o meu comércio aqui, né? Dobrei o meu tamanho, dobrei minha operação, estou gastando mais e eu preciso aumentar a minha placa. Você venderia para esse cara com o intuito de aumentar, né? Não com a instalação do zero, né? Mesmo ele tendo, por exemplo, implementado isso com outro cliente, vamos supor, seria isso? Isso, se esse outro cliente, se esse outro parceiro, né, de negócio, né, outro vendedor dele, por algum motivo, perdeu o relacionamento com ele, vai abrir porta para mim. Se fez isso que você falou, né, manteve o cliente em contato, cara, esquece, a chance é zero de você entrar nesse cliente, mas eu estou falando porque não é o primeiro que me aparece aqui, ó, nesses últimos 30 dias. Eu estou evoluindo mas eu só perguntei se vocês já faziam isso. Mas ok, depois a gente não, de forma captação externa a gente nunca fez, mas é um ponto interessante. O que eu posso te trazer, Alisson? 99,9% das empresas não mantém uma cadeia de relacionamento com o cliente, então a probabilidade desse cara estar vendendo mais para esse cara é muito baixa, então aqui realmente tem uma oportunidade que sim, que a gente pode desbravar.
quando a gente olha para produto, por isso que a gente está mapeando, né, residencial, comercial, agro, residencial a gente sabe que tem mais adesão, mas tem uma competitividade maior, né, comercial tem um ticket um pouco mais elevado, mas a gente tem um tamanho de mercado um pouco menor. A gente está entendendo o que você já tem de adesão no mercado, para a gente meio que iniciar já por esse lado. Porém, quando a gente olha para anúncio, é tudo coisas que a gente vai validando esses pontos, né? Então, pode surgir, por exemplo, possibilidade de produto, igual vocês mesmos mencionaram ali, que às vezes não está no radar, que, vamos separar uma verba específica para a gente validar se isso aqui tem uma atração, se tem uma adesão, aí a gente testa, às vezes pode ser que o nosso foco até mude. É um aprendizado constante. Sim. Então, o que a gente pode fazer, Alisson? Já programar isso dentro do nosso planejamento, de já iniciar validando isso. Entendeu? Pode ser que tenha uma demanda ali reprimida que as pessoas não estejam coletando, né, essa demanda. Então, vamos com certeza ir para esse lado aí, tá bom? Tô só anotando aqui, tá? Pessoal, o Gabriel vai ter que sair, tá? Ele tem um compromisso agora às 11. Tá? Perfeito. Deixa eu avisar aí para vocês. Nós Beleza. continuamos aqui. Perfeito. Gabriel, só antes de você sair rapidinho, você consegue encaminhar para a gente depois os materiais gráficos? Consigo sim. Você banco de precisa imagem. do quê? De uns 3 meses para cá, de uns 2 meses para cá. Eu não preciso, né? Eu precisaria só da parte da identidade visual mesmo, né? A parte de logo, sim. Isso, a parte dos criativos construídos, a gente não precisaria daí, seria mais os materiais que vão dar suporte para a gente construir algum vídeo, algo nesse sentido, né? E aí, o que você tiver também, Gabriel, por exemplo, de banco de imagens, de prova social, o que você tiver de vídeo, de foto, de drone, tudo isso também, você puder encaminhar para a gente depois, pode ser? Posso sim. Perfeito, okay. Combinado então. Boa reunião aí para vocês. Valeu. Já estamos finalizando aqui, tá? Só para trazer uma visão para vocês também, já estamos encaminhando para o final, tá? Aqui ficou bem claro já para a gente também. Aqui o recurso disponível é só para a gente ter uma visualização aqui, né? Você já tem um CRM, né? Ali pontuado com a questão, né, também da parceria do SolarZ. Hoje você já tem conta de anúncio, então a gente vai precisar desses acessos. Depois, ali no grupo, a gente vai se comunicar, pegando esses pontos também, tá, Fernanda e Alisson? E aí uma visão que a gente tem o social media internalizado, que é o Gabriel hoje, né? Então, só para a gente ter também aqui quais são o nosso leque de trabalho aqui, as ferramentas que a gente já tem, que a gente possa explorar, tá bom? Benchmark, vocês trouxeram algumas empresas, né? Mag Engenharia, Elétrica Base, Energy, né? Brasol, Centro-Oeste Energia Solar, CO2 Energia Solar, né? Essas são os concorrentes diretos que vocês visualizam? Eu acho que o Alisson consegue passar para a gente. Eu procurei ali no Google, Alisson, aí da região, vi as que estavam assim, aparecendo primeiro, bem avaliadas. As 2 primeiras aqui é aqui da nossa cidade. Ô, Lucas, olha só. A Energy, ela é referência no estado e até fora dele, é integrador VEG de Cuiabá. Nós somos integrador VEG de Várzea Grande. Só que a gente, pode atacar o território do outro, não tem problema, é só para vocês entenderem. Se vocês olharem para eles, vocês vão ver a marca VEG, como que eles estão posicionados no mercado. Só que eles são voltados para negócios maiores. Não que a gente não faça, mas não é o foco como nicho principal. Tá? CO2 é muito agressivo em preço. Muito agressivo em preço. E, para nossa surpresa, com toda essa agressividade que eles têm aqui, o nosso não está longe. Então, também estamos bem posicionados nisso. Eu até esperava algo maior. A Centro-Oeste é grande. Eu não sei se precisaria de muita coisa, né? Até porque, assim, como eu já atuo com a energia solar desde 2021, em segmentos distintos, eu entendo que quando você vende uma marca específica, é diferente de você vender várias marcas. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente, lógico, que está construindo, e eu sei que vocês precisam de referências, né? Mas eu acredito que o que a Fernanda trouxe aqui é o suficiente para vocês olharem quem vende o produto que a gente vende, quem é agressivo no preço, a Centro-Oeste é grande, né? Então, desses aí, só a Brasol, deve ser, que eu não me lembro. Agora, eu posso, por exemplo, trazer outras empresas aqui que eu conheço, só que eles não vendem VEG. Né? Só que eu sei, por exemplo, porque eu conheço o dono, o quanto que o nível de exigência desse cara. Eu posso trazer um aqui
que trabalha com uma marca específica chamada Enphase, que é uma marca americana, que é caríssima. Só que aonde que esse cara atinge? Ele atinge um público que é qualidade. Então, opa, é um público nosso também. Só que nós estamos falando de tecnologia diferente, microinversor para inversor string. Então, eu posso, por exemplo, trazer esses 2 casos a mais aqui para adicionar para vocês, depois eu mando no grupo o nome das empresas deles, e vocês avaliam junto com isso, mas eu acho que seria suficiente aí, né? Perfeito, perfeito, Alisson. Acredito que se você trouxer, esses aqui são suficientes já para a gente ter uma base, né? Igual o posicionamento da base da mangueira, da mangue, né? Ali olhando para a parte da Pontes Lacerda, nós temos a Energia, né? Que você falou ali sobre a questão de Várzea Grande, legal. Aí, se você puder somar com esses outros que você citou, que atende a nível de qualidade maior, eu vejo que é interessante, né? É interessante a gente analisar isso, tá? Bom, assim, basicamente vai dar contexto, né? Entender posicionamento do mercado, até entender o que eles geralmente colhem de resultado com alguma estratégia específica e ver o que a gente pode tirar de proveito e se destacar também diante da comunicação, porque basicamente a gente está brigando por espaço com eles, né? Espaço, eu digo espaço de atenção, não por preço, não por, né, espaço de atenção na mídia ali digital, né, no nosso outdoor digital, tá bom? Se puder trazer para mim ali depois, Alisson, vai somar bastante para a gente construir aqui, tá bom? Eu vou mandar assim. Perfeito, alinhado. Relacionado a público, nós temos aqui um classe B, né, renda superior a 6 mil, vi que vocês colocaram 7 mil, né, a valor X, né, a gente colocou só superior, valor de Pontes Lacerda e Várzea Grande Cuiabá. Tem mais alguma característica de público que vocês queiram trazer para somar? Aí característica, eu digo assim, comportamental, às vezes, profissão. O Lucas, não é o que você perguntou, mas olhando aqui, tem algumas cidades aqui no entorno, tipo Chapadas, que é próxima. O que tiver aqui, sei lá, 60, 70 km, 80, que vocês puderem olhar também como potencial público, porque como a gente está próximo, tá bom? Uhum. Então, acho que seria interessante para a gente também pensar em alguma coisa, porque a gente vai ter condição de atender. Perfeito, perfeito. Você o raio, né? Pergunta a sua pergunta, por favor. Hoje, se você tem uma característica do seu público, por exemplo, que você vê que ela é muito enraizada, eu digo, às vezes uma profissão específica que tem um volume interessante de pessoas, geralmente a gente vende muito para advogado, né, que quer colocar energia, porque às vezes pode ser uma forma de a gente conseguir encontrar esse cara no digital, que ele tem uma renda interessante. Eu vi que vocês colocaram de 25 a 35 anos. Essa é a faixa etária que vocês vendem mesmo, olhando para a base como um todo? A gente tem uma faixa etária um pouco mais elevada, olhando para esse sentido aqui, mas é o público que hoje vocês mais vendem mesmo, 25 a 35? Fica intermediário. Eu acho que a outra, era de 20, 35 a 60, se eu não me engano, a 50, né? Aham. Então, eu acho assim, que chega de 30 até 40, 50 anos. Tá. Essa é a média que a gente tem mesmo ali, porque geralmente é o cara que está um pouco mais já estabilizado na vida, já tem sua casa própria, né, e tudo mais. Tem uma família grande que gasta uma conta, né, alta e tudo mais. Então, legal. Só para a gente entender esse ponto aqui. Hoje vocês têm, por exemplo, essa base de dados dos clientes que vocês já venderam, vocês têm essas características de idade, mapeado, algo que a gente possa olhar, analisar, entender algum padrão comportamental que a gente possa tirar proveito aí da região? Vocês coletam essas informações? A gente tem pelo o controle do meta ali, o público-alvo, só isso. A ideia aqui, Fernanda, seria mais a gente puxar de quem a gente já vendeu mesmo. Ali no meta a gente vai mostrar quem que a gente já converteu em lead e tudo mais, né? Mas aí às vezes acaba sendo um frio e tudo mais. A ideia é a gente pegar, analisar quem já são os nossos compradores, e aí a gente consegue ter uma informação um pouco mais firme, né? Será que você teria algo assim? Você fala em questão de idade? Profissão, idade, não sei se às vezes vocês coletam essa informação no cadastro, né? Eu falo que aqui a gente atende um público geral aqui. A gente não tem muita questão de profissão, a gente atende mais homens, mas sim, assim, também atendemos mulheres. E a idade é essa faixa etária mesmo que eu te passei, entre ali 30, 40, 50 anos. Né? Normalmente são pessoas que já têm, igual você falou, tem uma casa, tem uma renda, está mais estável, tem filhos. Perfeito. Perfeito.
Eu Pode acho que a falar. gente tem que desenvolver, cara, essa base de dados, a gente deve desenvolver. Sim, sim. Não só por uma questão de estratégia de tráfego pago, agora é claro, né? A questão é quem vai fazer, o tempo que vai demorar, pelo volume de clientes que a gente tem, né? E a gente pode sim tá buscando aí, para os próximos meses, conseguir entregar, Legal. né, uma referência não só para vocês, porque eu já estou pensando aqui em algumas estratégias internas também. Porque a informação dos nossos clientes basicamente é uma dos insumos mais importantes que hoje a gente tem, né? A gente consegue entender muito das características ali. A gente tem a visão, né? Quem vem, a gente atende, independente da idade, não é que a gente vai vender para um público só específico, né? Vamos começar a vender só para advogado. Mas, principalmente nesse estágio aqui inicial, que é um momento que a gente precisa, por exemplo, assim, firmar mais o projeto, gerar um caixa legal até para trazer uma segurança para vocês de retorno de investimento, a gente tenta ser mais assertivo possível, né? Óbvio que a gente está, é uma zona onde a gente vai aprender muita coisa, né? Toda aquela jornada que eu falei para vocês, mas a gente sempre parte de um ponto onde a gente já entendeu para frente, né? Não precisa partir do zero, por exemplo, né? Então, às vezes, entendendo que às vezes tem muitos insights que até dentro do negócio de vocês, quando vocês aprofundarem relacionado a público, pode vir muita ideia. Às vezes, sei lá, podem nem ter percebido, mas dentro dessa carteira de 70% do presencial, às vezes pode ter 40% que é advogado, sabe? Às vezes acontece isso com a frequência muito lente. Quando a gente entende isso, a gente pode tanto fazer estratégias offline, né, um fórum, algo da vida, pinar um fórum, por exemplo, né, onde a gente pode entender que o cara tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado, ele pode gerar um lead qualificado, a gente consegue às vezes acelerar esse processo. Então é legal a gente analisar isso, depois a gente puder construir, mas assim, a gente já tem muita informação de idade, a gente já entende isso, tá? É só olhando para quem são os clientes de vocês mesmo, que é mais informação para a gente, mas né, mais inteligente fica a nossa tomada de decisão. Quanto mais dado, né, mais firmeza a gente tem. Perfeito? Aqui vocês queriam acrescentar mais alguma coisa? Posso dar continuidade? Fechado. Parte do design a gente já bateu ali, né? Por isso que eu já antecipei com o Gabriel mesmo, era pegar e coletar as informações. Vocês trouxeram o verde bandeira, né? Com uma cor predominante de vocês, beleza. E aí aqui para a gente finalizar, tá, pessoal? Só mostrando o caminho para vocês, onde é que a gente está hoje aqui, tá? Nós estamos no kickoff, que é essa reunião com o objetivo da gente tirar todas essas dúvidas aqui, super produtiva, né, na minha visão. Como foi essa reunião na percepção de vocês? Assim, deu uma clareza em algum ponto? Foi legal a troca de ideias? Sentiram falta de alguma coisa? Se quiser trazer um feedback para a gente também, sempre super bem-vindo. Fernanda? Estou esperando você falar primeiro, o Alisson. Fez sentido? Eu achei super bacana, sim, fez sentido para a gente conseguiu entender mais sobre a V4, né, entender aí os processos, né, e eu gostei bastante da preocupação que vocês têm, né, em saber, né, porque, assim, eu que preenchi o questionário, né, então, assim, eu vi ali que são detalhes, né, e agora conversando com vocês, né, que são pequenos detalhes que às vezes a gente não prestava atenção, igual esse último aqui, a gente prestar atenção quem é o nosso cliente. Então, assim, eu sei a faixa etária, sei que são mais homens, mas, assim, mais aprofundado, assim, a gente não tem, né, igual você falou, é importante para passar para vocês. E eu achei que foi válido aí. Legal. Nosso kickoff para dar início aí, estamos aí bem animados. Perfeito. Bom, o Lucas e time, né? Time V4. Da ocasião anterior, eu não tinha participado do kickoff, tá? Então, quando eu entro na operação, já tinha acontecido o kickoff. Estava ali nos primeiros 30 dias de operação ainda, né? Então, eu achei bem interessante, eu acho que é super válido vocês, né, quererem fazer parte mesmo, sim, né, não só da operação, mas como da empresa. É óbvio que, né, o sucesso da operação é o sucesso de venda de vocês, né? Eu sei que isso aqui é o trabalho de vocês, e para nós é importante, né? Então, tendo esse primeiro passo aqui, eu acredito que nós acertamos na escolha e acho que valeu aí todo o esforço da Magalhães de investimento em trazer a V4, né? Está de longe de ser o menor valor de investimento, né? E a expectativa é que a gente consiga falar uma linguagem similar
e que, né, isso possa gerar frutos que gere resultados, porque sem dinheiro no caixa, não tem Magalhães, não tem o Alisson aqui, não tem, enfim, né? Então, a gente precisa caminhar para esse mesmo caminho. E conto com o apoio de vocês aí para a gente seguir. Perfeito, perfeito. Pode contar com total apoio, tá? A gente tá, é isso, é o sucesso do nosso cliente, é o nosso sucesso, né? A gente também trabalha muito o pilar ali da monetização, retenção, no sentido de, por exemplo, assim, indicação, né? Até para você ter uma visão, né, pessoal, a gente cresceu, hoje a gente tem um faturamento bem expressivo dentro da rede, porém 40% desse faturamento ele detém de indicações de sucesso dos nossos clientes. Então, são sucessos que a gente construiu junto com o nosso cliente, resultado, e como troca a gente conseguiu indicações de outros clientes, então a gente trabalha muito no nosso pilar de retenção, tá? Então a gente olha muito para essa parte da gente conseguir gerar resultado, gerar venda, colocar dinheiro no bolso, né? Porque é isso que faz o negócio todo girar, né? Não é só fazer criativo bonito e tudo mais, é a venda no final das contas realmente, tá? Show de bola. Então, hoje a gente finaliza a parte de kickoff. Vocês passaram para a parte do Growth Class ali para vocês entenderem um pouco mais da V4. Hoje foi um conteúdo um pouco mais técnico com o time que vai realmente operacionalizar, tá, o projeto, tá? E aí agora a gente entra numa parte de planning, tá? Que seria a parte de planejamento. Então, a gente vai pegar todas as informações, a gente vai fazer um estudo aprofundado em cada cliente ou em cada persona, em cada tipo de produto, vai entrar na conta de vocês e vai analisar cada nuance ali, a parte dos concorrentes a gente vai entender posicionamento, a gente vai entender custos, por exemplo, dos leilões ali, o que a gente pode pagar por uma oportunidade, um lead que a gente entende médio, até para vocês terem uma visão, a gente tem um indicador aqui que a gente vai validar com vocês também, de experiência em outros clientes, que a gente tem um CAC médio, tá? Geralmente com o projeto ele está mais estruturado. Vocês já ouviram falar da parte do V1, do V2 e do V3, que seriam aqueles estágios? Você lembra? Já viu, Fernando, essa parte de como funciona a metodologia da V4? Acho que tá mudo o seu mic. Cortou seu áudio, ficou mudo. Não sei o que aconteceu. Talvez seja a internet lá que tá oscilando. Se quiser fechar, às vezes, a câmera. E aí acho que pode ajudar. Isso. Fecha. Na reunião, até que a Fernanda retome, deixa eu ver se eu entendi. Na reunião anterior, né, falou lá do que é V0, V1, V2, V3 e V4, que seria, né, um estágio de equipe individual. Seria disso que você estava falando, Lucas? Exatamente, Alisson, é isso daí mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um processo de implementação no digital, a gente divide ele por essas etapas, tá? São etapas para a gente conseguir construir algo sólido, tá? O V0, basicamente, é a empresa que ela não tem nada ainda, não tem logo, não tem, né? Ela está estruturando o modelo de negócio, não é o caso de vocês. E aí a gente tem um V1, que é o quê? É um período onde a gente está implementando essa empresa no digital, tá? O processo de implementação no digital, ele é muito parecido com o processo de implementação num ponto de venda físico, por exemplo. Porém, uma diferença que a gente tem no digital é que a gente consegue ter clareza de alguns indicadores, a mais do que no ponto de venda. Por exemplo, essa informação de persona, o que está dando mais certo estratégica, é tudo que a gente tem dentro do nosso gerenciador, que a gente já consegue analisar o que está, às vezes, dando mais certo ou não, né? Mas no ponto de venda físico, quando você abre uma empresa, você passa por um período de validação no início também. Às vezes você vai montar a tua loja em um ponto de venda que não tenha tão movimento e não faz tão sentido com o teu público, depois você vê que não faz sentido e você troca lá para um outro lugar, ou você começa anunciando um produto e não faz tanto sentido, depois você tem que trocar de fornecedor. Então, esse processo de validação olhando para o digital, ele é muito parecido. Então, a gente começa a entender público, a gente começa a entender qual que é o criativo que vai trazer mais resultado, o tipo de comunicação, qual que é o canal, é Facebook, é Instagram, é WhatsApp, é mandar direto para um site, né? Qual que é o processo? Então, o Step V1, ele é esse processo, tá, pessoal? Onde a gente vai entendendo, vai validando todas essas hipóteses e vai entendendo isso, tá bom? Como é que funciona esse processo? Ele demora de 3 meses, a gente coloca 3 meses um tempo médio, porém varia muito da nossa interação como time, tá? Em que sentido? Nós vamos planejar, a gente vai validar vários tipos de canais, vários tipos de criativos, igual eu trouxe para vocês, que é o nosso objetivo no início, tá? A gente precisa entender, por exemplo, como se comunicar bem, e como que a gente entende isso? Nós temos alguns parâmetros, algumas hipóteses já diante da experiência, mas a cultura muda em alguns lugares, onde a gente vai ajustando e tal. Depois que a gente vai entendendo isso, pessoal, a gente parte para um próximo estágio.
Só que o que define essa velocidade de entendimento, ela está de acordo com a nossa interação no dia a dia. Então, vamos supor que, às vezes, igual eu falei do Gabriel agora, né? Gabriel, preciso ali do banco de imagens, né? Preciso da logo. Se às vezes o Gabriel me demorar 2 semanas para me entregar isso, ele já vai impactar diretamente nessa janela de tempo, porque daí ele vai atrasar, às vezes, o criativo que eu vou subir, né? Às vezes o Bruno não vai ter uma imagem legal para poder testar o que a gente queria testar, validar em si. Vamos supor, às vezes, um feedback de uma aprovação de algum material, às vezes pode demorar também, influencia. Então, essa interação nossa aqui, ela dita muito sobre esse ritmo, tá bom? Alinhado também, obviamente, ao valor que a gente está investindo, que é o que a gente está comprando de informação. Tá? Quando a gente entende esse processo, né, que é o Step V1 que a gente fala, é como se a gente estivesse entrando no primeiro modelo de negócio ali. A única diferença é que a gente não começa do zero, porque a gente tem todo o know-how com outras, né, empresas do nicho, e nós temos também o know-how de vocês já, do negócio de vocês no ponto de venda física, que a gente pode trazer para cá. Por isso que a gente estava perguntando de cliente, quanto que você já vende de residencial? Pô, a gente já tem validado que tem uma demanda enorme de residencial aqui dentro da carteira deles. Então, pô, legal, a gente tem uma demanda aqui. Então, a gente não parte do zero, não é igual começar, por exemplo, anunciando só para comercial e depois entender que comercial não vende, é residencial. Eu não vou fazer isso, eu não vou focar mais para comercial aqui, entendendo que o que vocês estão vendendo mais é residencial, né? A gente vai já partindo desse princípio. Depois que nós entendemos esses pontos, pessoal, a gente entra num estágio de maturação, tá? A maturação é onde a gente passa alguns períodos, geralmente também uns 3 meses ali, vendo qual que é a consistência desses dados. Pega tudo que foi validado e continua anunciando para isso. Às vezes coloca um pouco mais de verba de mídia, vai volumando lead, vai entendendo taxa de comercial, e durante esse período nós podemos ter vendas, tá? Principalmente na parte de maturação, a gente já tem venda, no V1 a gente pode ter venda, nós temos ali cases que a gente já tem venda, inclusive eu tenho um aqui que a gente passou pelo processo de maturação, que a gente teve um ROI 6, um retorno sobre investimento de 6 vezes no primeiro estágio de entendimento do negócio. A gente já consegue gerar oportunidade. Por que a gente já faz isso agora? Primeiro que a gente tem quando a gente olha para anúncio, a gente está bem embrionário no Brasil, tá? Olhando para isso, a maioria das empresas não anunciam ainda. Olhando para a Várzea Grande, com certeza a gente vai ter alguns concorrentes, mas assim, perante o volume de empresas que a gente ainda tem um nível de concorrência baixo no digital, tá? Perante a quantidade de empresas, então a gente consegue atingir bem o nosso cliente e tudo mais, então por isso que a gente já coleta resultado, né? Nesse primeiro momento, tá? E aí, depois desse estágio de maturação, que é o V2, pessoal, a gente entra na escala. Tá? O que seria a escala? É quando a gente já tem clareza 100% dos nossos indicadores, a gente sabe quanto custa esse lead, a gente sabe quanto custa essa oportunidade. Vamos supor, eu gerei 10 leads aqui, né? Desses 10 leads, eu tive uma taxa de qualificação desses leads de 30%. Desses 30%, que geralmente ocorre isso no Step V1, no primeiro estágio, desses 30%, eu gerei 3 oportunidades para o Alisson, que são interessantes, que é um cara que ele está querendo negociar mesmo, ele está ali já com time de compra, ele tem um financeiro e tudo mais. Dentro dessas 3 oportunidades, quantas vendas a gente fez? Eu fiz 2, eu fiz 1, eu fiz as 3, aí a gente já entende a taxa de conversão. Aí a gente vai vendo qual que é a consistência disso durante os meses. Quando a gente tem esses indicadores muito bem definidos, quantos leads eu preciso gerar para me gerar X oportunidades, e X quantidade de vendas, e X quantidade de faturamento que está dentro daquela meta, eu consigo ter, por exemplo, assim, previsibilidade de receita. Então eu penso assim, Lucas, a gente conseguiu bater, por exemplo, os nossos 250 mil, né, que é 25% representando da V4 em janeiro, né, trazendo um exemplo para vocês, só que agora para 2025 a gente vai mirar mais alto. A gente está querendo aí buscar, sei lá, uns 500 mil, 750 mil, olhando só para o trabalho da V4. Nós estamos falando do crescimento de 3 vezes. Quando nós temos esses indicadores muito bem mapeados, eu consigo trazer uma previsibilidade para vocês. Pessoal, a gente pode, por exemplo, focar mais nesse canal e aumentar um pouco no investimento em mídia aqui. Porque, vamos supor, eu tenho um CAC médio aqui, tá? Trazendo a visão para vocês, que é o custo por aquisição do cliente, tá? No digital, da energia solar, num estágio de maturação de R$1.000. Tá? Num estágio do Step V1 inicial, a gente tem de R$1.400 a R$2.800, que é aquele estágio de aprendizado. O que isso quer dizer? Se eu invisto R$3.000 e me custa R$1.000 para me adquirir um cliente, a cada R$3.000 que eu invisto, eu faço 3 vendas. Tá? É mais ou menos essa lógica. Quando eu entro e aí vamos supor que cada venda dessa eu tenho um ticket de 50 mil, tá? Eu estou investindo 3 mil para me retornar R$150 mil, né? Pegou, assim, mais ou menos a dinâmica? Tá fazendo sentido ou estou explicando muito? Caro, hein? Hã? Caro, Mas, hein?
Então, cara, em que sentido você diz? Assim, qual que são os parâmetros que você tem? A referência não é 50 mil. Hã? A referência não é 50 mil. Se você disser, Alisson, eu tenho um CAC de R$2.000 para clientes com ticket médio comercial, eu vou falar, cara, vamos acelerar. Por quê? Aí eu sei que a conta fecha. Olhando o que a gente trouxe de histórico, de 70% residencial, que o ticket médio é 2.000, se eu apresentar um CAC de 5%, tá ficando caro a operação. É isso que eu tô querendo dizer. E, de novo, eu sei que são duas linhas de fala. A linha de investimento, que daí não entra isso, mas existe a linha de quanto custa, que aí por isso que eu disse que tá caro. Sim, e aí a gente vai trabalhar para que eu sei que o trabalho de vocês e o nosso é para que isso seja menor. Mas é só um ponto de vista meu aqui, já de que isso é alto. Perfeito, concordo contigo. Olhando para um ticket médio do residencial ficaria caro. Mas olhando para um ticket médio de 50 mil não ficaria, né? E isso a gente está olhando num estágio de maturação, nós não estamos olhando num estágio de escala, igual eu mencionei para você, né? Vamos supor, agora e se eu pagar esse CAC de 1.000 para vender uma usina de 500 mil, 2.000, um CAC de 2.000? Tá caro ou tá barato na sua percepção? Tá começando a ficar bom. Tá barato demais, né? Entendeu? Então, assim, a Fernanda, acho que ela tá falando, mas ainda tá mudo. Se você quiser mandar, você vai sair, Fernanda? Se quiser mandar lá no grupo do WhatsApp, qualquer coisa a gente lê lá também, tá? Eu já tô finalizando, tá? Um minutinho, só pra gente encerrar aqui. Então, é essa previsibilidade, entendeu, Alisson, que a gente começa a entender. Vamos entender qual que é esse custo para adquirir esse cliente, tá? Então, por exemplo, o que a gente tem de CAC médio nesse projeto de maturação, perfeito, Fernanda. A gente já está finalizando. Você tem mais um minutinho que eu já finalizo? Ou você já desce agora eu te retorno? Ela vai retornar, eu acho. Eu te espero então, Fernanda. Pode ir lá, tá bom? A gente se espera. Lucas, olhando para esse aspecto, assim, se a gente, inicialmente, né, pensando no público residencial, é onde nós vamos falar aí, eu vou até baixar a régua, um ticket médio de R$20 mil, certo? E a gente apresentar aí um CAC de R$1.000, nesse processo aí dos primeiros 90 dias, ok. Veja, né, eu tô falando ok aqui, a hora que o financeiro, se ele ver essa gravação, vai querer me pegar pelo pescoço. Mas eu entendo que isso é processo. E ele precisa ser construído. Vamos, a gente fala, né, a duas mãos, a quatro mãos, duas mãos Magalhães, aonde que vocês têm que trazer o cliente que quer, e o principal ponto de 2021, tá, era, eu tô falando de volume, tá? Volume. De gente que não queria, que não era aquilo ali que eles queriam, entendeu? E, claro, expertise, também que a gente vai aprendendo. Né? O tempo de resposta, agilidade no contato, né? E aí é a parte mais complexa, e aí é comigo. Né? Perfil do meu vendedor com o perfil do meu cliente. Conseguir encaixar isso para que a conversão possa ser melhor. Bom, isso é prática, não tem como eu falar agora que é a Maria, que é o Pedro, que é o João. E aí tem que ir medindo semana a semana. O que, né, enfim, vamos lá, coisas que o mercado traz. Começo de mês é ruim. O empresário está preocupado se ele vai dar conta de pagar o salário. Fim de mês, às vezes é bom, às vezes não. É um mês em que o segmento está muito ocupado com alguma campanha. Então, é tanta variável aqui que a gente precisa desse tempo para... Exatamente. É por isso, Alisson, que eu digo para você, é por isso que eu não consigo, por exemplo, hoje pegar um outro negócio que a gente toque e falar para você que vai ser isso, porque tem muitas outras variáveis que são particularidade de cada negócio, né? Então, a ferramenta que a gente utiliza, a quantidade de verba de mídia, as pessoas que estão envolvidas no comercial, o tipo de produto, aí é que a gente entra naquele estágio de aprendizado. Não é que a gente não sabe o que a gente está fazendo, mas é que a gente precisa modular dentro de como funciona a Magalhães, né? Aí, quando a gente entende esses steps, esses estágios, como que acontece? Quando a gente estende o step V1, a probabilidade é que 70% dos líderes venham desqualificados no início. Essa é a probabilidade, porque a gente ainda está aceitando comunicação, o criativo correto, o produto. Só que a gente entendendo esse ponto, entendendo que isso é passageiro e entendendo também, tirar o aprendizado disso, né? Porque você ficar infinito nisso aí, né?
Tipo assim, a ideia é que você passe por isso e colete cada informação ali que vai fazer com que a próxima demanda, ela seja sanando aquela dor da anterior, e aí a gente corrige aquele ponto. Então, a gente vai entrando num ponto de correção constante, onde a gente vai ajustando. Então, às vezes o CAC, ele começa um pouco mais alto, só que daí depois eu entendi, cara, aqui tem uma oportunidade de venda com essa idade, com essa característica, com essa comunicação, aí você começa a funilar suas campanhas. No começo você começa a anunciar para muita gente para entender e vai vendendo para pessoas que às vezes não faz tanto sentido, mas você vai aprendendo com isso, depois você vai funilando. Idade, plataforma, canal, conforme você for funilando e for fechando, o teu CAC vai reduzindo, porque se torna mais assertivo, entendeu? Então é muito isso. Vai chegar um momento ali que a gente vai estar reduzindo cada vez o nosso CAC até chegar num ponto de equilíbrio. Então é muito dessa visão, esse processo. Como que a gente vai passar por esse processo? Constante alinhamento o tempo todo, né? Nós aqui em reuniões o tempo todo ali para alinhar, entender o que está dando certo, medir cada ponto, igual você citou, assim, performance de vendedor, né? Performance de canal, performance criativo, tudo. Dessa forma a gente consegue gerenciar, né? Medindo a gente gerencia. E aí a gente vai entrando no aprendizado contínuo, ao ponto de a gente estar com o processo daqui a pouco escalando, tá com muito maduro, tá escalando, e aí sim você está vendo um retorno absurdo financeiro, porque a gente tem essa assertividade. Entendeu? Então, é muito assim que funciona o nosso processo, tá bom? Perfeito? Agora a gente vai para a parte de planejamento, pessoal, e aí ela tem uma janela de 15 dias de planejamento, porém a gente vai encurtar um pouco aqui pelo know-how, tá? Que a gente já tem também na área, tá bom? Então, isso aqui é um tempo médio que a gente tem em alguns modelos de negócio, porém a gente já tem muita experiência, é só a gente pegar essas informações e destrinchar um pouco mais, tá? Então, eu queria já firmar com vocês uma próxima data para que a gente possa se reunir, apresentar tudo que a gente tem de estratégia e partir para a ação, né? Pode puxar para a gente aí, Danilo, por gentileza? Uma data? Podemos sair daqui já com essa data ou vocês preferem que a gente caminhe lá para vocês no WhatsApp? O Fernando, qual seria a sugestão de data? Sábado, sexta que vem? Dia 9? Eu ia sugerir sexta-feira. Legal? Sexta-feira, como é que tá o horário de vocês? Tá corrido? Tá tranquilo? Tá todo dia corrido, Danilão, mas vamos embora. ou dia 9, sexta-feira, ou dia 12, segunda. Eu acho que ainda dia 12, segunda, ia encaixar um pouco melhor para a gente iniciar a semana aqui. Como que vocês veem? Acho que a internet do Fernando tá mutado ainda, o Fernando. Talvez esteja mutado no fone mesmo e não na reunião. Qualquer coisa a gente pode definir ali no grupo também, tá? Sugerir alguns horários. Lá. Ah, perfeito. Então a gente encaminha segunda e terça feriado, é isso? Que beleza, hein? Queria trabalhar ainda coisa boa, hein? Mas beleza, Fernando. Então a gente vai mandar algumas opções para vocês lá e vocês verifiquem a agenda de vocês, né? Ver se faz sentido e a gente já marca a nossa próxima reunião para a gente construir tudo isso e ir para a parte ali da ação, da prática, tá bom? Então, beleza, encaminha para nós lá, Lucas, que a gente valida a data e aí até de repente ver se que horário que a gente faz, então a questão de prazo, né, tempo, né? Perfeito. Acho que é importante. É isso, vai demorar mais ou menos 1h e meia também, tá? É uma reunião parecida. A gente já vai falar da parte do plano de ação, vai desdobrar algumas dúvidas, a gente vai destrinchar, vai ser uma reunião mais longa. Depois, a gente tem outras reuniões, são quinzenais, essas reuniões 30 minutos, é mais rápido, é só pra gente rever resultado, tá? Então, essa é mais rápido, mas as primeiras, elas são um pouco mais longas mesmo, tá bom? Fechado assim, então, pessoal, muito obrigado, tá, pela presença e disponibilidade de vocês também, tá bom? A gente vai seguir no grupo, se comunicando por lá. Qualquer dúvida que vocês tenham também, vocês podem mandar para a gente, que a gente está disponível ali, tá, constantemente. E nós vamos encaminhar essa apresentação para vocês e também vamos encaminhar a gravação desse vídeo aqui, caso vocês queiram rever ela ali em algum momento, tá? Para finalizar, aqui a gente tem as entregas, tá? Que são as entregas ali que a gente vai realizar, né? Configuração da matriz RAS, né, que é a estratégia que a gente falou sobre cruzamento da análise SWOT, acesso a pontos de anúncio, todas as nossas entregáveis aqui, tá? Depois a gente vai compartilhar para vocês verem também, o estudo aprofundado da persona do público de acordo com as informações que vocês nos trouxeram, configurações de algumas ferramentas, um monte de ação para a gente fazer até lá, tá bom? Então, daqui a pouco eu já envio para vocês esse cronograma de entrega para vocês terem visibilidade também, tá? E aí eu trago aqui para vocês um modelo de BG,
tá? É background aqui, né? Que é esse wallpaper do fundo aí que o Alisson tá utilizando. A gente entrega isso daqui, né? Como modelo de encantamento aí para os nossos clientes também. Como a gente não tinha muito acesso às informações ali, algumas informações de vocês, né? De logo e tudo mais, né? De cores, o padrão visual, né? A gente fez um modelo específico aqui, tá? São esses dois modelos, tá? Se vocês quiserem utilizar. Porém, assim que a gente pegar o material, a gente vai fazer um mais personalizado com as cores, o verde ali, né, de vocês, bandeira também, para quando você entrar na reunião também, olha, você pode utilizar esse fundo igual, parecido que você está utilizando aí também, tá? Possa ser uma opção a mais também, caso você queira utilizar aí, tá bom? A gente vai ter bastante reunião, né, daqui para frente, e acredito que vocês fechando negócios grandes aí também vão ter em alguns momentos aí com o cliente de vocês, tá bom? Assim que tiver com o verde, aí a gente já passa a utilizar a cor da marca aí. Fechado, time. Obrigado, tá? Tem mais algum ponto que vocês querem acrescentar? Da minha parte, não. Vamos para cima. Então é isso. Um grande abraço, tá? Bom resto de dias para vocês aí, boas vendas, tá? E é isso. Só chamar a gente ali precisando de qualquer coisa, tá? Tchau, tchau. Beleza, gente? Valeu. Valeu. Falou.